A nossa história acompanha Sung-Hoon, um rapaz comum que trabalha numa função ingrata e perigosa. Ele serve de isca para um time de caçadores de monstros, os famosos despertos. E o esquema funciona assim: o Sung-Hoon usa um spray para atrair a atenção dos monstros e sai correndo pela floresta para levá-lo até a armadilha preparada pelo grupo, e durante a perseguição ele tropeça, cai e pensa que vai morrer, mas a equipe ataca no último segundo, salvando a pele dele. O time, formado por um líder que usa um escudo, que no caso é um tanque, uma maga e o espadachim Shansiki, derrota facilmente a fera utilizando uma combinação de poderes e magia. E depois da batalha fica claro que o Sung-Hoon não é valorizado. Enquanto os caçadores comemoram entre si, eles tratam o prota com desprezo, dizendo que ele teve sorte de não ter morrido e faz piadinhas. No fim, o Sung-Hoon recebe seu pagamento, engole o orgulho e reflete sobre como é difícil ganhar dinheiro nesse mundo que mudou drasticamente há 10 anos, quando os portais e monstros começaram a surgir. E é basicamente assim, muchachos. O mundo mudou e agora as pessoas despertam superpoderes sem critério nenhum. Não importa a idade, nem o quem você é. Nesse cenário, temos o nosso prota, Sung-Hoon, que infelizmente não teve tanta sorte. Enquanto ele tomava seu café, do nada, o Yoshung, um ex-bandidinho que virou um desperto famoso e arrogante, começou a zoar ele, chamando o cara de idiota por sonhar alto demais. E o Sung-Hoon, diante disso, só pegou seu capacete e saiu de fininho. Enquanto pilotava sua moto, ele começou a refletir sobre a vida. O sonho dele era simples, ele queria ter sido músico, tocado em bandas indie e aproveitado a vida, mas a realidade bateu na porta e aos 28 anos ele virou isca profissional. Pô, o cara foi de músico pra uma isca de monstro, uma mudança de carreira bem drástica, né? E o trabalho dele era insano, ele ganha 1,5 milhões de won por dia pra atrair os monstros, mas só trabalha 4 vezes por mês porque passa o resto do tempo no hospital se recuperando de ossos quebrados e cortes. E por que ele se sujeita a isso, você deve estar se perguntando? A resposta estava no hospital. Ele foi visitar a sua mãe, que estava em coma há 1 ano por causa de uma doença misteriosa ligada às fendas e os monstros. Ela vivia conectada a aparelhos, sem consciência. O Sung-Hoon sorriu para ela, mas por dentro ele estava desesperado. E fazendo uma conta básica, dos 4 milhões que ele ganha, a maior parte vai para o hospital e as contas de casa. Então sobra quase nada. E para piorar, a única cura conhecida para a mãe dele é um tal de mandrágora, que é um monstro planta raríssimo cuja flor cura qualquer coisa. O problema é que custa uma bagatela de 10 bilhões de won. E se for fazer uma conta básica, muchachos, pra quem quer saber, ele precisaria trabalhar uns 200 anos sem gastar nada, tá? De qualquer forma, num caminho, ele parou no posto para abastecer e viu uma funcionária trabalhando, feliz, cantando. E ele pensou, pô, caramba, ela que coragem de trabalhar numa zona de monstros sorrindo assim, hein? E se ela cobrou 20 mil won, ele pagou e saiu pensando que precisava focar na meta impossível dos 10 bilhões. Mas foi aí que o bicho pegou. Enquanto ele bebia água e pilotava, um barulho ensurdecedor surgiu. Pneus cantando e um tanque apareceu do nada e uma explosão jogou o Sung-Hoon pra longe. Ele caiu pensando que tinha morrido, mas em vez de ver uma luz branca, ele teve uma visão alucinante. Ele viu um dragão gigantesco e arrogante chamado Akalumin voando no céu, rindo de um mago que estava todo arrebentado no chão sem metade do corpo. Ah, e o mago se chamava Kratoris. O dragão zombava dizendo que os humanos eram patéticos, mas o Kratoris, mesmo à beira da morte, sorriu e disse que tinha um as na manga, a magia de reencarnação. Putz, cara, esse negócio é clássico, né? Um mago todo apelão, ele sempre tem que ter uma magia dessa. E o dragão não gostou muito da piada e lançou um ataque final que destruiu tudo. E de repente, o Sung-Hoon acordou no meio dos escombros da explosão na estrada e ele tava todo ensanguentado, com uma dor de cabeça terrível, cercado de fumaça, mas junto com a dor veio uma compreensão chocante. Aquela visão não foi um delírio. Ele olhou para o próprio sangue e percebeu a verdade. Kratoris, o mago mais poderoso que enfrentou o dragão, era a vida passada dele. O que significava que o Sung-Hoon não era apenas uma isca fracassada, ele era a reencarnação de uma lenda. Nisso ele levanta no meio da fumaça e do caos com a cabeça a mil. As memórias estavam todas misturadas. Uma hora ele é o lendário mago Kratoris, na outra ele é uma isca fracassado cheio de dívidas. Então ele faz um check-up rápido, ossos
segundos inteiros, confere. Sangramento, bastante. Dignidade, 0. Ele põe a mãe na cara e cai na real. Pô, ele usou a maior magia que existe, que é a magia de reencarnação, pra ganhar uma nova vida, e ele acabou virando miserável. Mas não dava tempo pra chorar. Ele fecha os olhos e testa o motor interno, a mana flui suave e de repente o corpo dele brilha em azul e dourado. E a conexão com o sistema Akashico, aquele que transformou o mundo num RPG 10 anos atrás, finalmente aconteceu. E assim os status foram atualizados. O sistema ficou meio confuso porque o Sung Hoon acabou de despertar, mas já tem a alma de um monstro sagrado. É bom, a profissão dele é de mago aspirante. Caraca, não faz nem sentido, né? O cara é um arquimago, mas o sistema tá ali jogando ai, meu Deus do céu. Ah, e a habilidade dele é domínio de mana. Basicamente, agora ele é um noob com a experiência de um deus e ele percebe que o seu coração brilha com ouro, que era uma fonte de mana infinita herdada da vida passada. E ao olhar em volta, a ficha cai. A fronteira militar, a última defesa da humanidade contra os monstros do norte, foi completamente destruída. Era um cenário de filme de terror. Ele vê corpos de caçadores pelo chão, inclusive uma garota que ele viu mais cedo. O Sung Hoon lamenta por não ter poder suficiente ainda para revivê-los e decide que precisava sair dali. Só que no meio dos escombros algo brilha e era uma pedra mágica. E o instinto de sobrevivente e de que tem uma dívida no hospital fala mais alto. Ele recolhe os núcleos dos monstros e pelas contas dele, aquele vale uns 10 milhões de won. Prioridades, né? Tipo assim, o mundo tá acabando, mas ele precisava pagar a conta. Então ele procura sua fiel escudeira, que era a Scooter, só que, coitada, ela tá toda destruída numa poça de gasolina. Normalmente seria o fim da linha, mas agora ele é um mago. O Sung Hoon coloca uma mão no chão e desenha um círculo mágico e usa a matéria ao redor. O sistema notifica que ele aprendeu o círculo mágico e a recuperação. Nisso a moto se reconstrói sozinha, ficando novinha em folha. Meu amigo, se eu tivesse uma habilidade dessa daí, filho, os mecânicos iam se lascar na minha mão. E ele sobe na moto, feliz da vida, achando incrível como o sistema transforma as magias complexas em habilidades de jogo fáceis de usar. Só que a alegria dura pouco. O chão treme, outros caçadores sobreviventes aparecem lutando, mas o Sung Hoon sente que é aquele calafrio na espinha de quem já morreu uma vez. Então ele olha para o céu e vê uma sombra gigantesca surgindo. O instinto grita para ele correr e uma explosão acontece. E ele só tem tempo de erguer a mão e criar uma barreira de mana para não virar churrasquinho. E então a situação ficou muito feia. Um ogro de nível 80 surgiu na neblina gritando feito louco. A primeira reação do Sung Hoon foi de qualquer pessoa sensata. Isso daí é muita areia pro meu caminhãozinho. Eu vou dar eu fora daqui, tá ligado? Mas quando ele tava prestes a fugir, a consciência dele pesou. Ele viu um pedido de socorro e reconheceu a voz. Era a menina simpática do posto de gasolina soterrada nos escombros. Nisso, Sung Hoon xingou baixinho e virou a moto e voltou. É tipo assim, sabe aquele momento que você sabe que vai dar bosta, mas mesmo assim você vai? Então é isso daí. A menina tava mal, presa embaixo de uma pedra gigante. Sung Hoon não perdeu tempo e usou a sua mana para tirar o peso da rocha, deixando ela leve feito isopor e a jogou longe. Então ele aplicou uma cura básica nela, porque o nível dele ainda é baixo e não foi uma cura completa, mas foi o suficiente para salvar a vida dela. Contudo, o universo não dava descanso para ele. De repente, algo caiu do céu bem do lado dele, levantando uma poeira e sangue. E não era um monstro, e sim uma mulher. E não qualquer mulher, tá? Era uma tal de Ierin, uma caçadora famosa e de alto nível. A Ierin estava com um ferimento feio na cintura, algo que mataria uma pessoa comum na hora. Nisso, o Sung Hoon pensou rápido. Se eu usar magia normal, vai demorar pra conjurar. Então eu vou usar a habilidade do sistema mesmo, que é instantânea. E assim, ele colocou a mão sobre o ferimento e ativou a cura, e a ferida fechou na hora. A Ierin acordou assustada, pronta pra briga, mas quando viu o Sung Hoon ali do lado, ficou toda corada, sem graça, perguntando quem diabos era ele. E o Sung Hoon, todo humilde, achando ela fofinha com a vergonha, explicou que tinha curado ela, né? E a Ierin, percebendo que estava inteira de novo, agradeceu, prometeu uma recompensa gorda e disse pra ele procurar ela depois, porque ele deveria correr, afinal ali é perigoso. Então ela saiu voando de volta para a batalha, literalmente voando, porque tipo assim, o poder dela é absurdo. O Sung Hoon levou a menina do posto para o hospital, onde rolou um encontro emocionante com a mãe dela,
dela e a missão foi cumprida, mas o foco dele era outra. Ele foi até o quarto da própria mãe, que estava em coma, enquanto a TV noticiava o ataque do ogro. O Sung-hoon olhou para sua mãe com seus novos olhos de mago e finalmente entendeu o problema. Ela tinha a síndrome da mana desordenada. Basicamente, o corpo dela recebeu muita mana de uma vez e travou, como um computador dando tela azul, sabe? E para os médicos normais, era incurável, mas para o Sung-hoon, que tem o conhecimento de um arquimago lendário, pô, isso é moleza, ele só precisava adaptar o corpo dela à mana. Nisso, Sung-hoon saiu do hospital com um objetivo claro: chegar ao nível 3 até o fim da semana. Por quê? Porque ele descobriu que só um mago desse nível consegue drenar o excesso de mana do corpo da mãe sem matar no processo. Era arriscado, mas ele prometeu que ia acordá-la. E chegando em casa, ele começou a maratona de upar. O cara pegou cristais de mana de baixa qualidade e começou a drenar a energia deles como se fosse latinha de energético. Mas só absorver não bastava, ele precisava de uma arma e, como ele é um mago raiz e pobre, ele pegou um estilete comum, cobriu a lâmina com mana para deixá-la super afiada e passou a noite inteira esculpindo um cristal bruto até transformá-lo num cubo de mana. E no dia seguinte, ele foi oficializar a situação. No registro de despertos, ele foi classificado como classe de suporte, ele nem reclamou, afinal é um ótimo disfarce. O problema foi o dress code. Ninguém contrata um caçador que usa as roupas de civil. Daí ele foi numa loja especializada e quase teve um infarto com os preços. No fim, ele teve que gastar 7 milhões de won, basicamente todo o dinheiro dele, num conjunto de armadura leve branca que prometia restaurar a mana. O Sung-hoon sabia que o encantamento da roupa era lixo, mas ele comprou só pra não parecer um amador. Tipo assim, doeu na alma o saldo bancário sumir, né? Mas estilo tudo. E com o visual novo, ele conseguiu entrar num grupo liderado por um tal de Insu, e o time tinha uma garota com a cara de nobreza que parecia odiar estar ali e tratava tudo com trivialidade. Então eles embarcaram num caminhão rumo à zona de caça, enquanto a garota nobre dormia de boca aberta, o que significava que a nobreza dela foi pro ralo. O Sung-hoon não perdeu tempo, ele pegou seu cubo de mana caseiro e ativou os buffs de agilidade e resistência em si mesmo. Os outros caçadores viram uma luz branca e ficaram impressionados, porque tipo assim, como assim ele já tava buffando antes de chegar? Esse daí sim é dedicado, hein? E eles acharam que ganharam um curandeiro / suporte esforçado na loteria, só que mal sabem eles que o suporte provavelmente é mais forte que o time todo junto. E chegando na área de caça, o Sung-hoon decidiu mostrar serviço. Ele ergueu as mãos e lançou um buff em área e equipe. Uma luz verde brilhou e a força, a agilidade, resistência e a mana de todo mundo subiu uns 20%. A equipe toda ficou de queixo caído. A garota curandeira olhou para as próprias mãos sem acreditar, perguntando se aquilo ali é realmente coisa de um nível 1. E o Sung-hoon, com a maior cara de inocente, sorriu e disse que ele só deu sorte na sua classe. Sorte nada, o cara é um arquimago Smurf na conta nova, é isso. O Insu, o líder, ficou maravilhado, mas lembrou que o trabalho tinha que continuar. O plano era simples: atrair um monstro com spray, o tanque segurava tudo e os atacantes descem a lenha. O Sung-hoon ficaria na retaguarda só observando, só que ele tava pensando que poderia teletransportar, explodir tudo e ir embora se quisesse, mas precisava manter o disfarce. Nisso, o monstro apareceu. O nome dele era Salamandra e parecia fofo, né? Só que ele era um lagarto gigante, cheio de dente afiado, e a curandeira quase teve um treco, não de medo de morrer, mas de nojo da pele gosmenta do bicho. E a batalha já começou bem. O Insu utilizou uma habilidade chamada Taunt, que é a provocação, com um clarão de luz cegando o bicho e chamando a atenção pra ele. O monstro atacou, o escudo tancou bonito e os atacantes começaram a atirar nas pernas para imobilizar. O Sung-hoon assistia tudo com uma pipoca imaginária na mão, analisando o time. Tipo assim, eles não é ruim e talvez ele nem sequer precisasse trabalhar muito. Ele até pensou que se ele fosse nível 3, ele invocava um golem e tirava um cochilo. Só que do nada o sensor de mana falhou e uma segunda salamandra apareceu, muito maior do que a primeira, e apareceu nas costas da equipe, bem onde estava o Sung-hoon. O pânico total, gritaria, não, isso daí não aconteceu não. O Sung-hoon nem suou. Enquanto o líder Insu entrava em desespero tentando virar pra ajudar, o Sung-hoon só pegou seu cubo de mana e lançou um feitiço rápido. Círculos mágicos apareceram e o lagarto gigante congelou no lugar, paralisado. O Sung-hoon até fez um carinho na cara do monstro aterrorizante, como se fosse um cachorro, e disse calmamente para a equipe: eu seguro esse daqui, termino com outro lá com bastante calma. E depois que tudo acabou e os monstros viraram loot, a equipe cercou
interrogou o Sung-Hoon perguntando que, tipo assim, por que ele era tão frio? E outra, quantas habilidades ele tinha? E o Sung-Hoon, mantendo a mentira, disse que ele tinha 3 debuffs: exaustão, ilusão e paralisia. E a equipe engoliu a história, impressionada com a frieza dele. E o líder pediu desculpas pela falha na segurança, mas estava feliz da vida por ter recrutado esse iniciante misterioso. E então a poeira baixou, a equipe estava em choque. O líder Insu e os atacantes não entendiam como o Sung-Hoon, um mero suporte nível 1, tinha bufado o time todo, paralisado um monstro gigante e ainda tava lá sorrindo com uma barra de mana quase cheia. Eles até perguntaram se por algum acaso ele era uma bateria humana. Sung-Hoon, mantendo a humildade, piscou e disse: eu só tenho boas reservas. Enquanto isso, a curandeira, aquela loira com a cara de nobre, ficava encarando ele fixamente. O Sung-Hoon achou que ela tava com fio raiva, mas mal sabia ele que a coitada só estava morrendo de vergonha e querendo conversar com ele. Como todos estavam cheios de energia graças ao buff do Prota, eles decidiram continuar a caçada até o pôr do sol. Foi um massacre, eles limparam a floresta. E de volta à base, na hora de vender os espólios, o comerciante quase caiu para trás. As carcaças das salamandras estavam perfeitas, com apenas um único ferimento na cabeça, o que significava o quê? Sem danos colaterais, igual a muito dinheiro. O valor subiu em 15% e o total da caçada bateu os incríveis 150 milhões de won. O Sung-Hoon até pensou usar magia mental para ver se o comerciante estava sendo honesto, mas lembrou que ele não estava num nível muito alto e ele não podia fazer isso, porque era meio perigoso, ele ia fritar o cérebro do carinha ali. E na hora de dividir a grana, o padrão seria: o curandeiro leva 40%, porque eles são raros, atacantes 20% e o resto pro tanque barra líder. Mas a curandeira loira surpreendeu todo mundo. Ela tirou os fones de ouvido e gritou toda nervosa que ela não tinha feito nada e só ia aceitar 10% e mandou o restante pro Prata. E os atacantes, vendo aquilo, também doaram 2% cada um para ele. E o Prota percebeu na hora que a loirinha não era uma dondoca arrogante, ela era só uma menina meio tímida e justa. Pô, finalmente um time que reconhece quem carrega a partida nas costas, né? De qualquer forma, corta para 15 dias depois e o Sung-Hoon agora tava rico. Ele ganhou 500 milhões de won em 2 semanas, tá? E o que ele fez com o dinheiro? Comprou carros de luxo, roupas de grife? Não, ele na verdade comprou um terreno para construir uma casa, mas não era uma casa qualquer. Ele tinha um plano genial: usar a ciência moderna para converter eletricidade em mana. E a lógica é, se ele tiver uma casa autossustentável ou puxar um gato gigantesco da rede, né? Ele poderia recarregar a sua mana infinitamente sem depender do sistema. Rapaz, não, nós temos que parabenizar um cara desse. Acho que até Einstein ficaria orgulhoso se ele fizesse isso. E agora a meta é clara. Com essa bateria caseira, ele planejava chegar ao nível 3 em apenas 20 dias e recuperar todo o seu poder em 3 meses. E a cura da mãe dele estava cada vez mais perto. Isso, o Sung-Hoon chega atrasado no café, porque o Prota sempre se atrasa, né, o charme, para encontrar um figurão chamado Jisuke, o vice-chefe de uma grande organização de caçadores patrocinada por corporações. E o tal do Jisuke fez o seu dever de casa. Ele sabia de tudo sobre o Sung-Hoon, que ele trabalhou como isca, que despertou recentemente, e o ponto fraco, que a mãe dele estava internada. Mas o interesse obviamente não era por caridade, e a organização descobriu que o Sung-Hoon tinha uma habilidade de paralisia, que é na verdade magia, né, mas eles não sabem. Por que isso é importante? Porque monstros vivos valem 10 vezes mais que monstros mortos, e com a paralisia do Sung-Hoon, capturar bichos vivos vira brincadeira de criança. Nisso, o Jisuke coloca na mesa uma oferta de 1 bilhão de won, uma fortuna para um novato, e ele achou que o garoto ia assinar na hora, babando pelo dinheiro, mas o Sung-Hoon é malandro e velho, literalmente, porque ele já tem memória de outra vida, né? Ao invés de acertar, ele puxa uma pilha de envelopes com convite de outras empresas, inclusive estrangeiras. Aí ele até jogou na cara falando assim: eu tenho que dar uma pensada, né, porque tipo assim, a concorrência é muito grande. E vendo isso, o Jisuke já sofreu e o Prota sabia que estava no controle da negociação. E depois de deixar o executivo roendo as unhas, o Sung-Hoon correu para o hospital. O tratamento mágico que ele fez, disfarçado de uso de mandrágora, funcionou e a mãe dele acordou do coma. Foi uma
uma choradeira que só. Ela estava confusa, achando que tinha passado pouco tempo, mas já fazia 2 anos. Os médicos ficaram em choque, a pressão dela estava perfeita e ela até parecia mais jovem. E eles atribuíram tudo ao poder milagroso da mandrágora. Mal eles sabem que o milagre se chama filha arquimago, né? Nisso, o Sung-hoon levou a mãe para tomar um sol no jardim. Ela, preocupada como toda mãe, perguntou se ele tinha feito algo ilegal para conseguir pagar aquele tratamento caríssimo. E o Sung-hoon mostrou a carteira de caçador e revelou que ele tinha despertado. E para acalmá-la, ele disse que despertou uma classe de suporte, o que soa menos perigoso, que tinha ganhado um bônus enorme de contrato, o suficiente para construir uma casa e viver em bem. Isso, a mãe dele começou a chorar, se sentindo culpada porque ele teve que desistir do sonho de ser músico para virar caçador por causa dela. O Sung-hoon, segurando a barra, prometeu que era segura, que ele era valorizado e que agora a vida deles seria só prosperidade. Basicamente foi uma mentira do bem, né? Porque ele não pode falar pra mãe dele que tava enfrentando um lagarto gigante e organização extremamente poderosa. De qualquer forma, o Sung-hoon chegou na sede da corporação de caçadores, todo arrumado para o primeiro dia. E o prédio é daquele chique, com segurança, catraca, café gourmet. E logo na entrada ele encontra o vice-chefe Jisuke. O papo no elevador é revelador. A empresa não contratou o Sung-hoon para ser bucho de canhão na linha de frente, não. O plano era muito mais ambicioso e barato. Eles estavam montando equipes de novatos desesperados, gente com problemas financeiros, dívidas, família doente, tipo Sung-hoon, para treiná-los do zero e transformá-los em máquinas de lucro. É basicamente um programa de trainee hardcore onde os riscos de demissão é a morte por monstro. Existiam 3 times, Alpha, Beta e Ômega. O Sung-hoon iria entrar num deles não só como suporte, mas como um faz-tudo, o famoso Severino de magia. E ao entrar na sala de equipe, o clima é de startup, equipe de ponta, análise detalhada, plano B, plano C, tudo muito profissional, bem diferente da bagunça que ele via nos grupos aleatórios. E a equipe era composta por uma líder sacerdotisa, uma garota empolgada que já sabia sobre tudo dele, chamando ele até de o famoso novato das 1000 habilidades. Tinha um arqueiro que é um cara gente boa que chegou atrasado, tinha um guerreiro que é um tanque clássico, e o outro suporte, entre aspas, um cara que olhou torto pro Sung-hoon logo de cara. Afinal, ele tem medo de perder um novo emprego, né? Então faz sentido. Isso, Sung-hoon, todo humilde, só por fora, disse que estava lá só pra aprender. Por dentro ele analisava, essa galera é organizada, com essa estrutura, até minha avó viraria caçadora de elite com isso. E no caminho para a missão, a líder começou a desabafar sobre a vida, a mãe faliu, o pai com câncer, o pacote completo de drama de caçador. O Sung-hoon, que também tem mãe doente, super entendeu. O guerreiro, já cansado da história repetida, mandou ela parar. Mas ela continuou e ainda soltou perguntando se por algum acaso ela poderia chamar o Sung-hoon de irmão mais velho. Isso o prota travou, porque tipo assim, em sua vida passada como Arquimago Catoris, ele nunca teve namorada. E a única mulher que ele conheceu foi a Kelloman, o demônio que ele matou. E convenhamos, um demônio assassino não conta como uma crush, né? E ele ficou todo sem jeito e recusou o apelido, pensando, pô, meu Deus, eu sou um mago lendário e virgem de relacionamentos. A equipe riu da timidez dele, achando que ele era modesto, mal sabem que o super iniciante está pensando em demônios e traumas passados enquanto finge ser normal. De qualquer forma, a primeira missão com a equipe nova, a equipe alfa da corporação, começou agitada. O time tava numa van blindada quando de repente um monstro aparece na curva. O motorista grita que eles iriam capotar, por isso eles precisavam preparar para o impacto. Mas o Sung-hoon, que tava sentado tranquilamente, pensa, que preguiça de bater o carro. Ele estende a mão com som cubo mágico e lança paralisia e o monstro trava no meio do pulo, duro feito estátua e cai no chão. O carro passa ileso, a equipe fica de queixo caído, porque tipo assim, eles não sabiam que existia essa paralisia instantânea. O Sung-hoon, fingindo humildade, diz, só duram 5 minutos. E o time ri, né? Pô, 5 minutos é uma eternidade numa luta. E com o monstro paralisado, o guerreiro sai do carro para finalizar o serviço. Ele invoca uma lança demoníaca feita de energia negra. O Sung-hoon, com seu olho clínico de mago e de pão duro, analisa. Essa é uma classe de mistura de invocador com guerreiro. E o melhor, a arma é invocada, então ele não gasta dinheiro comprando equipamento, que era algo invejável pra ele. E do lado do guerreiro, ele utiliza uma habilidade chamada Lança da Morte e explode a defesa do monstro com um único golpe. O Sung-hoon fica satisfeito porque tipo assim, pô, ele é forte, então ele vai subir de nível rapidinho. Nisso a equipe continua a caçada usando drones pra explorar. Tecnologia de ponta, nada de usar gente como isca aqui, tá? O drone encontra algo nojento, uma tesourinha gigante. Não é um monstro individualmente forte, mas eles vivem em colônias com uma rainha.
tinha. Onde tem uma, tem mil, e a sacerdotisa quase vomita, porque ela odiava insetos, mas o time vê cifrões nos olhos. Matar um ninho inteiro dá muito dinheiro, então eles decidem arriscar. E assim eles encontram um batedor dos tesourinhas e o arqueiro dispara uma flecha usando o tiro rápido. E normalmente isso mataria o bicho, mas dessa vez a flecha atravessa o monstro como se fosse um papel e faz 3 buracos enormes. A cabeça do bicho cai no chão e o arqueiro fica chocado porque tipo assim, ué, ele tá usando munição normal, pô. Por que o dano tinha sido tão absurdo? E o guerreiro também ataca a sua lança e causa uma destruição muito maior que o normal. Nisso, todo mundo olha pro Sung Hong perguntando se ele tinha feito alguma coisa, já que o dano deles havia multiplicado. Mas nesse momento a missão virou um caos controlado. O plano era segurar os monstros que vinham de várias direções, mas o esquadrão da provocação, nome shake pra quem corre risco de vida, acabou tropeçando no ninho das tesourinhas e o resultado foi dezenas de monstros furiosos correndo atrás dele. Então, o líder gritou que o plano B deveria ser ativado, que no caso é todo mundo se separar. A equipe estava prestes a entrar em pânico quando o mago novato entrou em ação. Enquanto o guerreiro usava a lança e o arqueiro disparava, o Sung Ho lançou a paralisia em área. E não foi um nem dois, ele paralisou um grupo inteiro de monstros de uma vez só. O guerreiro parou no meio do ataque chocado, comentando: peraí, você consegue paralisar vários ao mesmo tempo, é sério? E o Sung Ho, fingindo que aquilo não era nada demais, disse: ah, só duram 5 minutinhos, então toma cuidado. A sacerdotisa e o arqueiro olharam para ele como se ele fosse um deus, porque nesse ritmo, o novato ali vai fazer todo o trabalho sozinho. De qualquer forma, a caçada foi um sucesso absoluto. Graças aos buffs e paralisias do Sung Ho, eles limparam o ninho sem nem se machucar. E no chuveiro, depois da missão, o Sung Ho fez as contas. O lucro foi 10 vezes mais que o normal, ele subiu para o nível 7 e a sua mana aumentou para os 50 e ele ganhou novas habilidades. Então ele refletiu sobre o sistema akáshico, porque dá tanto poder para pessoas sem conhecimento. Parecia que o sistema queria criar soldados rapidamente, sem se importar com a qualidade, mas por enquanto, obviamente, ele ia aproveitar. E com uma conta bancária recheada, mais de 1,7 milhão de won só nessa caçada, fora os bônus de contrato, o Sung Ho finalmente levou a mãe para casa nova. E que casa, tá? Era janelas panorâmicas, lago com peixe, painéis solares no teto para o plano secreto de converter energia em mana, porão de 3 andares que provavelmente é para experimentos mágicos clandestinos. E óbvio, a mãe ficou maravilhada, mas quase teve um infarto quando soube que ele gastou 10 milhões só em alguns detalhes. Aí ela comentou que ele tava gastando demais, porém ele falou que ele ganha mais de 1 milhão por caçada, então eles estavam ricos. Isso, eles abraçaram, chorando de alegria depois de tanta miséria, porque finalmente a vida estava sorrindo para eles. E na nova mansão, o Sung Ho desce até o porão para ativar o seu experimento, que era o grande círculo mágico conversor de energia. E a teoria é simples: painéis solares iguais eletricidade, círculo mágico igual a converter eletricidade em mana. Então ele ativa o sistema e funciona. O círculo brilha com 99,9% de pureza. O Sung Ho se senta no meio, absorvendo energia como se fosse um celular no carregador turbo. E em 15 dias a sua mana sobe de 128 para 160. Tipo assim, na vida anterior isso seria impossível, né? Então é tudo graças à tecnologia moderna. E com a sua reserva de energia cheia, ele usa técnicas avançadas, compreensão e giro de mana. Finalmente alcança o nível 2 de mago. Isso significava magias duplas, capacidade de criar familiares e força suficiente para assolar os monstros. E ele calcula que em menos de um mês ele chegaria ao nível 3, um nível necessário para curar completamente a mãe dele. Mas por enquanto ele decide relaxar, afinal ele trabalhou como isca por 2 anos. A cara merece jogar videogame, comer besteira e tomar banho de espuma. Só que o descanso durou muito pouco. A equipe Alpha chama para uma nova missão que aconteceria em 5 dias, e quando ele finalmente chegou na base, o guerreiro, que tem a habilidade de instinto animal, percebe algo estranho. Aí ele já perguntou se por algum acaso o Sung Ho ficou forte em 5 dias, porque a hora dele tava diferente, e o Sung Ho suou frio. Se descobrirem que a mana dele triplicou, vão desconfiar, né? Daí ele só jogou um migué falando que fez uns treinos novos, método, sabe, dele mesmo, esses negócios aí. E o guerreiro engole a desculpa, achando que ele é um mago gênio do treinamento secreto. E já no campo de batalha, a equipe pergunta sobre os limites da habilidade dele, quantas vezes ele poderia utilizar a paralisia. E o Sung Ho, que na verdade tem quase mana infinita graças ao seu cubo e recuperação rápida, mente na cara dura: ah,
umas 100 vezes por dia e demora uma semana pra recuperar todo. Nisso, o arqueiro e a sacerdotisa ficaram chocados, porque tipo assim, eles levam 10 dias pra recuperar tudo se zerar a barra. Pô, imagina se ele souber, né, que ele tem um sistema solar de mana infinita. De qualquer forma, a missão começa e o Sung Hoon usa sua nova paralisia num monstro gigante. O bicho trava, o guerreiro e o arqueiro nem precisam suar. Ele matou um monstro como se estivessem batendo num boneco de treino. Isso até o arqueiro comenta que, pô, o cara tá carregando ele nas costas, né, feliz da vida. O Sung Hoon sorri humilde, ele sabe que tá sendo lisonjeado, mas no fundo é verdade. Ele é uma estrela em ascensão e a equipe Alpha acabou de ganhar na loteria. E a caçada rendeu tanto que o carro da equipe ficou lotado de loot antes do almoço. A galera tava feliz da vida, pensando em voltar para a base e contar os lucros, mas a alegria durou pouco. O rádio pifou e um dos membros gritou que era uma emboscada. Tiros de metralhadora começaram a chover no carro. Eram caçadores negros, basicamente bandidos com superpoderes que matam os outros caçadores para roubar. O defensor pulou na frente com seu escudo para proteger o time, mas a situação era crítica. Os inimigos estavam em terreno elevado e tinham poder de fogo pesado. E se continuasse assim, eles iriam morrer. O Sung Hoon não podia deixar o seu chefe morrer, quem ia pagar o bônus, né? Então ele se escondeu atrás do carro e começou a conjurar. Primeiro foi um escudo mágico para proteger o defensor, fingindo que era sorte ou habilidade do próprio tanque. E segundo foi uma flecha mágica relâmpago. Ele fundiu um feitiço de raio com uma flecha mágica e assim ele simplesmente explodiu as metralhadoras inimigas a 200 metros. Isso o defensor comentou que as metralhadoras tinham sido destruídas, achando que foi um milagre. Mas os inimigos ainda estavam vivos e usaram um escudo vermelho para bloquear o contra-ataque do arqueiro. Eles eram fortes. O Sung Hoon percebeu que precisava ser mais criativo e bem mais cruel. Ele olhou para o chão onde os inimigos estavam e sussurrou Cave, e uma cratera gigante se abriu debaixo dos pés dos bandidos. Eles caíram num buraco fundo e ficaram soterrados. E quando a poeira baixou, o time viu os inimigos presos na terra tentando sair. E um dos bandidos, furioso, gritou que truque sushi foi aquele. E o Sung Hoon, com um sorriso frio, respondeu: "Ah, você não entenderia." E lançou um feitiço de sono neles e foi fim de jogo. Enquanto isso, a equipe ficou incrédula olhando pra cratera, perguntando o que raios tinha sido aquilo, né? Aí mais uma vez ele inventou uma desculpa falando que foi uma técnica chamada sabotagem e basicamente explodiu o chão. Eu vendo isso, o arqueiro até deixou de entender, já que provavelmente era um segredo. E a sacerdotisa estava tremendo de medo, afinal quase morreram. O Sung Hoon, sendo o cavalheiro e mago supremo que é, usou uma magia de calma nela e um buff de firmeza de alma em todas. E ouvindo isso, ela até perguntou se tinha algo que ele não conseguia fazer. E já no caminho de volta, o Sung Hoon ficou pensativo. Monstros ele entende, mas humanos atacando humanos? Isso lembrou da vida passada dele. E uma coisa era certa: o antigo arquimago Kratoris nunca deixava inimigos vivos. E de volta ao conforto da sua casa e ao som de peixes nadando no lago, o Sung Hoon recebe uma ligação do Jisuke, que foi promovido ao diretor. E o assunto era o ataque dos caçadores negros. A corporação suspeitava de sabotagem por concorrentes. Mas o que realmente chamou a atenção deles não foi o ataque, e sim a forma como Sung Hoon lidou com ele. Isso o Jin Sung comenta, tentando sondar, questionando se ele usou uma habilidade em área que salvou todo mundo. Pois segundo o relatório, ele tem habilidades de muitas classes diferentes. E o seu diretor começa a listar: mago, guerreiro, arqueiro, suporte. Na lógica deles, um desperta normal tem habilidades de uma classe só, e os lendários têm duas. E pelo que deu a entender até agora, o Sung Hoon tem de 6 classes diferentes, e o diretor não só infarta porque acha que o Sung Hoon é um prodígio misterioso. Por essa razão, ele questionou o Jin Sung se ele estava escondendo algo deles, ao qual o Prata respondeu que todo mundo tem seus segredos, mas enquanto o contrato for bom, ele vai ficar com eles. De qualquer forma, ele desliga o telefone e então desce para o porão para trabalhar, e graças ao seu círculo mágico de conversão elétrica, que estava sendo patrocinado pela conta de luz, ele acumula mana o suficiente para alcançar o nível 3 de mago. Com isso, ele desbloqueia a síntese de objetos. Então ele pega pedras mágicas brutas e cria um novo cubo de mana e decide fundi-lo com o seu cajado. E assim, uma luz brilha e um item é criado, que era um cajado mágico fundido com um cubo de mana. E o poder desse negócio aí deve ser absurdo. Enquanto o Sung Hoon brinca de ferreiro no porão, o clima esquenta na sede da Holding, que é a dona da empresa de caçadores. O presidente da Holding e CEO estavam discutindo o relatório sobre o Sung Hoon, e o CEO, um velho que não brinca em serviço,
compara o poder potencial do Sung Hun a ogivas nucleares. Ele provavelmente deve ser um dos 5 mais fortes do mundo em breve. Era quase como ganhar na loteria. Mas Jinsuke, o diretor que conhece Sung Hun pessoalmente, solta a bomba no final da reunião, que no relatório diz que ele tem 6 habilidades de classes diferentes. Só que ele tinha um palpite de que ele provavelmente tinha 7 habilidades. E com isso, o relatório sobre o Sung Hun causou um terremoto na Holding JK. E o Jinsuke, que é o diretor que descobriu isso daí, foi promovido a CEO do dia para a noite. E o motivo? Simples. Ele descobriu o Manicube, o combo mágico que o Sung Hun fundiu, e o laboratório secreto dele no porão. O presidente da Holding deu uma carta branca falando que eles deveriam pegar o Prota custe o que custar, pois ele valia mais do que uma ogiva nuclear. E outra, eles também sabiam que o Sung Hun tava escondendo o jogo, que era subindo nível em segredo, mas decidiram jogar o jogo dele por enquanto. E falando no nosso protagonista, que não tava sabendo de nada disso daí, ou fingindo não tá, comprou um caminhão blindado de 10 toneladas pra caçar sozinho. E o plano era simples. Primeiro, ir para uma área isolada. Segundo, jogar um balde de sangue no chão para atrair os monstros. Terceiro, usar um encantamento de terreno para ver todos os inimigos num raio de 1 km. E quarto, bom, um massacre, né? Daí ele encontra um touro cego e decide testar o seu novo cajado cubo. Então ele usa uma flecha relâmpago multiplicada. O monstro não só morre como vira churrasco. Claro, o Sung Hun lamenta porque, pô, ele carbonizou a pele, então ele não vai ganhar dinheiro com aquilo ali. Então era bom ele utilizar a paralisia da próxima vez. E decidido focar em XP em vez de dinheiro, ele mata 25 monstros em sequência. E o resultado, ele subiu 10 níveis de uma vez e agora ele tem consumo de mana médio melhorado, a regeneração de mana média também foi melhorada, o lucro do dia foi de 353 milhões de won. Já descontando o imposto absurdo de 38% que ele odeia. Mas o Sung Hun não estava satisfeito, ele queria chegar no nível 5 de mago para utilizar feitiços quíntuplos, que é combinar 5 magias de uma vez só. Isso, ele se lembra da sua vida passada como Kratoris, um ser que transcendeu os limites do universo 3 vezes. Comparado com aquilo, ele se sente fraco e impotente, e ele até comentou que não deveria ter comprado Biga com aquele dragão Akulamin naquela época. Ele tava pensando nisso enquanto dirigia o seu caminhão blindado para um lava-jato, porque até magos precisam lavar o sangue dos monstros do para-brisa, né? Então, um tempo depois, o Sung Hun estava jantando com a sua mãe, que não para de tentar casá-lo com alguém porque, bom, mãe é mãe, né? Que neste momento o mundo vira de cabeça para baixo. Uma atualização do sistema acontece globalmente. O sistema anunciava que o mundo estava passando para a próxima etapa. Fendas se abrem no meio das cidades. Monstros surgem na Times Square, no Big Ben, na China, é o caos. Um blogueiro até tenta tirar selfie com uma fenda para ganhar visualizações e, bom, digamos que ele vira lanche de monstro. Pô, é impressionante. Acho que se acontecesse um apocalipse no mundo, não duvido que ia ter nego querendo fazer isso. É nisso, uma fenda se abre bem do jardim da nova mansão do Sung Hun. Ele fica furioso, porque ele acabou de construir uma casa e ninguém vai querer destruir seu patrimônio. Então ele lança uma magia de sono na mãe para ela não se assustar e cria um escudo mágico ao redor da casa. E o sistema avisa que uma masmorra de nível 1 com limite de nível 50 havia aparecido. E para o Sung Hun, que já tá bem acima disso, em poder real é fichinha pra ele. Então sai um louva-a-Deus gigante da fenda. O Sung Hun, sem paciência, usa um relâmpago e o bicho explode e faz uma cratera no jardim. E de novo o Sung Hun reclama, porque pô, ele calculou errado a potência, então ele não vai ganhar dinheiro de novo com a carcaça queimada. Seguindo essa linha de pensamento, o próximo monstro ele mata com telecinese, partindo o bicho ao meio com elegância e preservando o valor de mercado. E mais monstros saem, o Sung Hun sorriu daquele jeito meio psicopata de mago, questionando como eles ousavam invadir a casa de um mago, porque ele ia matar todos e usar como ingrediente. Enquanto o Sung Hun limpava o seu quintal, o resto do mundo sofria. Caçadores estavam lutando nas ruas, civis morrendo. A coisa tinha ficado feia e o Sung Hun termina de matar os monstros do quintal e pensa: será que ele fecha o portal ou tenta estudar? Mas ele decide fechar, afinal é a casa da mãe dele, né? Não dá pra ter um portal do inferno no jardim que desvalorizava o imóvel. E depois de fechar a fenda no quintal à força, porque ninguém invade a casa de um arquimago, Sung Hun recebe uma enxurrada de notificação do sistema. Primeiramente, ele recebe uma conquista que foi a primeira a fechar uma fenda à força. A recompensa foi de mais 10 em todos os atributos e
10 espaço no inventário. Ele também ganhou uma conquista especial que era Ação Impossível, e a consequência é que o sistema agora estava monitorando ele. O Sung-Hoon nem liga muito pra vigilância, ele tenta abrir o subespaço, mas o sistema dá erro, porque o cara tá quebrando até a realidade, e como prêmio de consolação por dominar a habilidade de subespaço, ele ganha uma caixa dourada. E dentro da caixa, bom, tinha um item mítico, um anel de suporte operacional do sistema akáshico, e os efeitos dele eram absurdos. Primeiro, magia dupla grátis, ele pode lançar a mesma magia 2 vezes sem gastar tempo ou mana extra. Segundo, ele tinha cast instantâneo, magia de níveis 3 ou inferior não precisa de tempo para conjurar. E terceiro, ele aumentava a velocidade dele em 200%. Nisso, o Sung-Hoon coloca o anel e sorri, porque agora ele é basicamente uma metralhadora de feitiços. Então, o Jisuke, o novo CEO, liga desesperado. O centro da cidade virou uma zona de guerra com as novas fendas. O Sung-Hoon conta que fechou a fenda da sua casa à força, usando uma habilidade única. Mentira, né? Porque foi magia bruta. E o Jisuke, ouvindo isso, quase tem um infarto de emoção, questionando se por algum acaso ele poderia fechar as outras fendas, só que ainda não. O Sung-Hoon mandou um migué falando que precisava de nível, que era outra mentira, porque, tipo assim, ele queria valorizar o poder dele, né? De qualquer forma, o Jisuke manda um carro buscar o Sung-Hoon, e chegando no centro, o cenário era apocalíptico. Macacos furiosos e lagartos destruíam tudo. A equipe Alpha estava lá e a sacerdotisa Yoon, aquela que chamava ele de Opa, quase pula no pescoço dele de alegria, só que ele falou que não dava pra formalidades agora porque o bicho tava pegando. Então uma reunião de emergência começa na base. O CEO Jisuke explica a situação. As fendas agora são masmorras e o mundo tava em um caos. O governo acionou a convocação obrigatória de caçadores. Basicamente, ou vocês lutam ou a gente confisca tudo que vocês têm. Mas o governo também oferece algumas coisas. Primeiro, uma isenção de impostos por 5 anos. O Sung-Hoon, que odeia o imposto de 38%, achou isso generoso. Segundo, perdão de dívidas. A sacerdotisa Yoon quase desmaiou de felicidade, já que a família dela estava atolada em dívidas. Terceiro, um equipamento especial. O governo abriu os cofres e liberou itens de caixas de recompensa. O Sung-Hoon, com já de olho no loot, examina uma pulseira numa caixa e o item era uma pulseira do dragão negro lendária. E os efeitos eram imunidade de veneno ácido, aprimoramento físico. E detalhe, era só para classes mágicas. E o Sung-Hoon já coloca a pulseira discretamente, comentando que era nada mal, dado que era um item pelo governo, né? E assim, um tempinho depois, eles entram na masmorra e o cenário muda completamente, de uma cidade destruída para uma floresta tropical densa. E o sistema já chega avisando que eles não poderiam sair até derrotar o chefe. A Yeon já acha que aquilo parecia um jogo, o guerreiro acha que era uma ficção científica, o Sung-Hoon, com a sabedoria de um arco-mago, explica que na verdade aquilo ali é uma dimensão inferior. É como se fosse um mini-universo copiado do deles, mas menor e mais instável. E claro, ouvindo isso daí, todos ficam impressionados com o conhecimento dele. De novo, só que de repente um líquido verde espirra no ar e o arqueiro olha confuso e a aula de dimensões havia acabado. E a batalha começa quente na floresta tropical. Monstros, macacos e lagartos atacam, mas a equipe Alpha estava preparada. O Dojin, que era o tanque, usa sua habilidade de agro, que é basicamente um grito de provocação e atrai a atenção de todos. O Sung-Hoon fica impressionado, comentando que era uma bela habilidade de tancar. O arqueiro e o lanceiro fazem a limpa matando os monstros como se fossem moscas. A sacerdotisa Yoon se empolga, comentando que provavelmente eles vão limpar aquela masmorra fácil. Pô, não faz isso não, você já sabe que é da bosta, né? Não deu outra. De repente, uma pegada gigante branca aparece no chão. A sacerdotisa olha pra trás e vê o terror. Era só o chefe da masmorra, um lagarto gigante que estava furioso atrás dela. O negócio é, como um bicho gigante desse jeito consegue ser furtivo? Sung-Hoon, o analista, explica que era uma habilidade de alteração de consciência. O chefe ataca, o Dojin bloqueia com seu escudo, mas o impacto é tão forte que o chão racha e ele começa a sangrar pelos olhos e nariz. A sacerdotisa tenta curar, o lanceiro ataca por trás, mas a lança mal arranha a pele do monstro. O chefe contra-ataca, o Sung-Hoon lança um escudo mágico para proteger o lanceiro, e o escudo do Sung-Hoon, que era pra ser indestrutível, quebra com um único golpe. E ouvindo isso daí, ele já ficou meio pistola, né, notando que o bicho era forte de verdade, e por isso que ninguém havia voltado vivo dali. O chefe, furioso e sangrando, só que um pouquinho, arranca uma árvore inteira do chão e arremessa contra o arqueiro e a sacerdotisa. Eles não tem como desviar e a morte era certa. A sacerdotisa grita, fechando os olhos, mas eles não morrem. Eles abrem os olhos e veem o Sung-Hoon parado na frente deles com a mão estendida. A
árvore parou no ar e foi arremessada de volta contra o monstro, jogando ele longe. Claro, vendo aquilo, os dois perguntam o que foi aquilo, né? E o Sung-Hun responde porque foi básica, pô, telecinese. O Sung-Hun flutuando no ar. Sim, flutuando, comenta que qualquer um pode usar se praticar. Bom, eu acho que só um arquimago consegue fazer isso daí, né? Mas, de qualquer forma, eles precisavam salvar o Dojin e o resto ficaria com o Sung-Hun. E a batalha contra o chefe lagarto, agora em modo fúria, vira um duelo aéreo. O Sung-Hun, flutuando com habilidade de telecinese, desvia dos ataques do monstro como se fosse um mosquito chato. Nisso ele testa o relâmpago, mas o monstro tem alta resistência mágica e física. Mas, segundo Sung-Hun, ele já havia analisado o suficiente, então tava na hora da apelação. E então ele usa uma combinação cruel. Primeiro, uma telecinese, que era pra controlar a movimentação e jogar o monstro pra longe. Segundo, uma nuvem tóxica, que era um gás mágico com um cheiro de esgoto concentrado. Terceiro, o vácuo. Ele remove o oxigênio ao redor da cabeça do monstro. O chefe, que é forte, mas precisa respirar, começa a sufocar. E o Sung-Hun pisca com o olho, comentando como que ele vai sobreviver se não consegue respirar. Nisso, o monstro cai, a vitória vem e o nível do Sung-Hun sobe várias vezes de uma vez só. Enquanto isso, a equipe Alpha ficou de boca aberta. O Dojin, a Yeon, não conseguem entender o que classe que o prota realmente era. E como prêmio por limpar a masmorra, o Sung-Hun ganha a conquista de ser o primeiro a limpar uma dungeon e uma recompensa de mais 2 de atributos, mais 2 de espaços no inventário, e ganha também um item que é uma caixa de cobre, o que deixa meio decepcionado, mas é melhor que nada, né? Então eles saem do portal e vários flashes começam a piscar. A imprensa estava lá em peso, repórteres, câmeras, a multidão declarando que uma notícia urgente havia saído. Os primeiros caçadores a retornarem vivos de uma masmorra. Nisso, a equipe Alpha virou celebridade nacional instantaneamente. E enquanto o Dojin e a Yeon lidavam com as entrevistas e a euforia, o Sung-Hun, que odeia chamar atenção, tenta sair de fininho, mas o CEO Jin-Sung o intercepta, porque ele sabe quem foi o verdadeiro MVP dessa missão. E após a limpeza da masmorra, a equipe dá uma entrevista rápida. O Sung-Hun, tentando ser discreto, solta que o chefe era um macaco amarelo gigante e que a masmorra parecia uma Amazônia. Os repórteres ficam loucos com a informação de que é um outro mundo. O CEO Jisuke, percebendo o circo, leva a equipe para descansar num hotel chique. E já no hotel, o Sung-Hun liga pra mãe e ela tava furiosa e apavorada, questionando por que ele entrou numa masmorra sem avisar ela. Ou melhor, ela ficou sem medo pelo noticiário. E o Sung-Hun tenta acalmá-la, falando que era o trabalho dele e ela deveria confiar nela. Só que ela falou que não era questão de confiança, ela tinha medo que ele morresse. A única coisa que o Sung-Hun pôde fazer é prometer ter mais cuidado e então desliga a chamada. Ele sabe que a mãe dele tem razão em se preocupar, mas agora ele é o pilar da família. Enquanto isso, a equipe tava exausta, com a mana zerada, e o Sung-Hun, que já que recuperou a sua porque é um monstro, decidiu ajudar a sacerdotisa Yeon. Ele usa uma magia de restauração de mana nela. A magia faz cócegas, a Yeon começa a rir e chutar o ar, comentando que aquilo lá era Césio e tal, mas em segundos a mana dela tava cheia. A equipe fica de queijo caído mais uma vez, questionando se tinha alguma coisa que ele realmente não conseguia fazer. Enquanto isso, no noticiário é confirmado que eles são a primeira equipe do mundo a limpar uma masmorra. O CEO Jisuke entra no quarto e ele queria falar a sós com Sung-Hun. Sentados, tomando um café gelado, o Jisuke vai direto ao ponto, questionando quantas habilidades ele tem, porque, tipo assim, não faz sentido. O Sung-Hun reflete sobre a sua natureza de mago e um deus do conhecimento, e ele não pode dizer que ele era um arquimago reencarnado com milhares de feitiços. Então ele dá uma resposta vaga e filosófica. Se eu contar todas, são muitas. A magia poderia distorcer o tempo, o espaço e a vida, e eu sou um usuário de habilidades sonoras. Ou melhor, um mago versátil. Ele ainda estava em desenvolvimento. E na sala, o CEO Jisuke joga as cartas na mesa. A HD Holding sabe que o Sung-Hun é único. É o grande rei Mado, reencarnado e humilde, apenas sorri sabendo que sua existência quebra o sistema. E o Jisung oferece um contrato da vida. O valor era de 100 bilhões de won. Os benefícios eram equipamentos a preço de custo e prioridade absoluta. E a divisão de lucro seria de 10 para o Sung-Hun e 0 para a empresa. E claro, o Sung-Hun já é estranho, né? Porque tipo assim, eles não vão lucrar nada com isso? O Jisuke explica a jogada. Ter o desperto mais forte do mundo no portfólio valorizava as ações da empresa infinitamente. É
puro marketing e poder de influência. O Sung-hoon, esperto, negocia o tempo de contrato de 10 anos para 5 anos. O Jin-suk, suando frio e sem escolha, aceita. Daí tem um aperto de mãos e o Sung-hoon agora é multimilionário oficial e a principal arma da HD Holding. Isso, ele volta para sua casa, tenta entrar de fininho, mas a mãe dele, que deve ter uma habilidade passiva de detecção nível máximo, o pega no flagra, comentando que se ele sair de novo sem avisar, ele vai ficar amarrado em casa. O Sung-hoon, mais uma vez, promete se cuidar, mas sabe que a situação lá fora tava piorando. O noticiário mostra o caos. Outras equipes de caçadores entraram em masmorras e foram massacradas. Monstros estavam escapando dos portais não fechados. E o problema principal era o limite de nível. A masmorra de nível 1 tinha um limite de nível 50, masmorras de nível 2 tinham um limite de nível 75 e caçadores fortes demais não podem entrar e os fracos morrem. Era basicamente um beco sem saída para a humanidade. E os líderes mundiais e corporações debatem o desastre, que até agora apenas a equipe alfa da HD Holding limpou a masmorra sem baixas. Então, se eles chegarem ao nível 4, monstros de ranking A vão sair aos montes e seria basicamente o fim do mundo. E o Sung-hoon, conversando com Jin-suk, faz uma pergunta crucial. Alguém já conseguiu hackear ou entender a origem do sistema akáshico? O Jin-suk nega. O sistema que dá poderes a eles era um mistério absoluto, tão inexplicável quanto a criação do universo. Mas o Sung-hoon, com suas memórias de outra vida, sabe que onde há um sistema, há um criador. Talvez ele tenha que enfrentar esse Deus em algum momento. E assim, ele continua meditando sobre a relação entre ciência e magia e ele percebe que a ciência avançou incrivelmente sem a magia, mas que a magia é a chave para entender o universo. Isso, seu indicador de mana sobe aos poucos, mas ele sabe que precisa correr. O mundo estava à beira da extinção e ele vê uma visão do planeta morrendo. E a meta era se tornar um mago de nível S em 5 anos, ao invés de 20 anos que levaria normalmente. E com os materiais que comprou, graças ao dinheiro da HD Holding, ele pode acelerar esse processo. Ele iria fazer isso mesmo que fosse estressante. E enquanto isso, na masmorra de gelo, outra equipe de caçadores, provavelmente a equipe de limpeza de masmorras do Grupo ACH, mencionada antes como a melhor do país, ou talvez uma equipe estrangeira em apuros. E eles estavam numa masmorra de neve enfrentando um monstro brutal, parece um Yeti, um urso polar gigante. E a batalha era um desastre. O tanque bloqueava, mas se ia voando e sangrando. A curandeira tem que usar curas dolorosas. O atirador reclama que a defesa do monstro era absurda e o espadachim tem que usar habilidades amaldiçoadas, como maldição do ódio para causar algum dano. É tipo assim, eles conseguem matar um monstro, mas com muito custo. E outra, eles estavam exaustos, congelando e sem esperança, comentando que eles não deveriam ter ido ali. Nem era o chefe e eles já quase morreram, pô. Quando eles estão prestes a desistir, o líder, que tem um espírito familiar, percebe algo no loot do monstro. E eles encontram um cristal mágico e o sistema avisa que era uma pedra do retorno. Questionando se por algum acaso eles queriam retornar e óbvio, eles aceitam na hora. E assim, um clarão de luz os leva de volta, salvando a vida deles por um triz. E isso mostra que nem todas as masmorras precisam ser limpas matando o chefe. Algumas tinham mecanismos de escapes raros, mas a sorte não dura para sempre. Isso, a cena muda com alguém selando uma joia ao som de música e era o Sung-hoon, agora um ferreiro mágico autoproclamado, criando um item especial utilizando a sua nova habilidade de síntese de objetos. Ah, e também tecnologia moderna, que é o óculos de proteção incluso, né? E o resultado foi um pingente de cubo mágico de ranking único e esse item gerava mana automaticamente para ativar habilidades defensivas. Basicamente, um escudo portátil eterno. Isso lhe dá o pingente de presente para a mãe e ela que tem chorado por qualquer coisa ultimamente, eu não sei se é efeito colateral do rejuvenescimento ou é só mãe sendo mãe, né? Fica toda emocionada e o Sung-hoon pede para que ela nunca tire o colar, já que como o mundo estava muito perigoso, aquilo iria protegê-lo. E agora ele pode caçar tranquilo, sabendo que a mãe tem um campo de força mágica no pescoço. E o seu Jin-suk aparece para tomar um café e admirar a mãe do Sung-hoon, que tá cada vez mais jovem e saudável graças à mandrágora. De qualquer forma, ele traz
as notícias e uma proposta. Primeiro, o governo quer que o Sung-Hun feche as masmorras de nível 1. Segundo, a situação era crítica, outras equipes estavam falhando ou fugindo usando a Pedra de Retorno, um item raro que permite escapar da masmorra sem matar o chefe. E terceiro, a cúpula mundial foi convocado e o mando inteiro estava em pânico. O Sung-Hun, que já subiu pro level 36, vê uma oportunidade. Ele aceita a missão, mas impõe as suas condições, porque ele pode. Ele queria montar a sua própria equipe, e ele queria um pagamento de 500 bilhões de won em núcleos mágicos. O Jisuke quase engasga com café, mas sabe que não tem escolha, e 500 bilhões é um valor absurdo. Mas o Sung-Hun é a única esperança para limpar 5 masmorras mais perigosas sem baixas. E já no carro, voltando para a empresa, o Jisuke reflete sobre a habilidade do Sung-Hun. Ele não era apenas um mago de combate, ele é basicamente um criador de artefatos. E num mundo onde a ciência tem limites, alguém que pode criar itens mágicos que geram mana ou podem proteger pessoas é o recurso mais valioso do planeta. E a HD Holding tirou a sorte grande, mas o preço de manter esse monstro sob o controle estava ficando cada vez mais alto. Então Jisung informa o presidente da HD Holding que o Sung-Hun tinha imposto uma condição extra de 500 bilhões em pedras mágicas e a princípio parecia extorsão, mas eles refletem. O Sung-Hun era um criador de itens, de um ferreiro mágico basicamente, e ele precisava de matéria-prima. E ele é o único capaz de fechar as masmorras de nível 1 que estão destruindo o país, além de que os políticos estavam desesperados, já que a opinião pública estava caindo cada vez mais rápido. Resumindo, 500 bilhões era uma pechincha para salvar o país e manter o poder, e o presidente aprova tudo, declarando que eles poderiam dar tudo que o Prota quisesse, porque lá na frente que eles iriam lucrar. E em casa, a mãe do Sung-Hun queria visitar uma amiga, falando que ia pegar um ônibus e tal, humilde, né? Ouvindo isso, o Sung-Hun quase tem um ataque, porque, pô, ela é a mãe do caçador mais importante do país. E o contrato exigia que ela tivesse um motorista particular, e se ela não usar, eles basicamente vão não pagar ele, né? Nisso, ele liga para o gerente e manda um carro de luxo para buscá-la, e a mãe reclama, mas aceita, né? De qualquer forma, o Sung-Hun decide que precisa de subordinados leais para o seu plano de dominação mundial, ou só para salvar o mundo mesmo, né? Ele convoca a equipe Alpha, o Dojin, a Yeon, o arqueiro e o lanceiro para um café. Ele já chega e já vai direto ao ponto. Ele poderia dar a eles itens poderosos, criados por ele, e ensinar novas habilidades. E a equipe, obviamente, fica em choque. Como assim, itens criados, novas habilidades? Isso não existia, pô. Mas o Sung-Hun mostra um cajado que ele criou como prova. E o preço? Um contrato de alma, claro, porque se eles traírem, eles morrem, né? Então, a Yeon, que é a curandeira, volta para casa dividida. O contrato era assustador, mas aí ela percebe uma mensagem da mãe. Sim, a mãe dela é um problema recorrente, comentando que ela precisava de dinheiro e que ia abrir uma sorveteria de frutas, e porque era a tendência. E a Yeon surta, a família dela é um buraco negro de dívidas e más decisões. Ela percebe que precisa ficar mais forte e rica para se livrar desse ciclo, e a decisão foi tomada. Ela iria assinar o contrato com o diabo, ou melhor, com o Sung-Hun, né? E falando nele, ele continuava o seu treino noturno, e o sistema brilhou falando que ele tinha ganhado uma nova habilidade chamada aprimoramento constante. O Sung-Hun continua estudando suas habilidades e a relação entre mana, aura e força vital. Ele percebe que a aura é como se fosse um coração de dragão, algo que ele criou na sua vida passada, mas o problema era o corpo físico. E a densidade de mana aumentar muito rápido, o coração de um humano normal pode explodir no nível 8 ou 9. Por isso, a meta dele era alcançar o nível 10, que era o corpo espiritual perfeito em 5 anos. Só que para isso, ele precisava de um plano no quadro branco digno de um CEO, vilão ou herói, depende do ponto de vista. Primeiro, ele precisava criar um grupo próprio, que a equipe Alpha já tava no bolso, né? Segundo, montar um negócio próprio, que era basicamente um gerador elétrico, mais produção de artefatos automatizada igual a dinheiro infinito. E terceiro, aumentar a mana, que era a prioridade absoluta. Nisso, tá na cara que ele precisa de energia, que no caso é eletricidade, e pessoas subordinadas leais. Então, o telefone toca e era o CEO Jisuke comentando que o pedido de 500 bilhões em pedras mágicas havia sido aprovada pelo governo. Ouvindo isso, o Sung-Hun já sorriu, comentando que agora
agora sim ele pode brincar de verdade. Então ele vai para a próxima masmorra, que é de nível 50 ou inferior, e a imprensa tava lá, duvidando que ele conseguia limpar sozinho, mas ele entra imediatamente, sente a pele queimar e o ambiente era uma zona tóxica. O ar é venenoso, as plantas são venenosas, os monstros são venenosos e o Sung-Hoon pensa: pô, ainda bem que eu vim sozinho, hein, porque senão o resto da equipe teria morrido em 5 segundos. E diante disso, ele ativa o seu anel de suporte adaptável, feito com 250 milhões em pedras mágicas. E o efeito era basicamente uma auréola angelical que aparece sobre a cabeça dele, garantindo uma desintoxicação, cura e proteção mágica. Só que ele não vai andar a pé nesse pântano nojento, né? Nisso, ele invoca o seu segundo brinquedinho, um golem aranha mecânico, movido a mana. Ele monta no robô como se fosse um veículo de luxo e dá ordem para ele matar tudo o que se mexia. O olho do robô brilha e o massacre, ou a limpeza, iria começar e o Sung-Hoon nem precisa sujar as botas. Nisso, o Sung-Hoon, montado em seu golem aranha, transforma a masmorra venenosa num inferno de fogo. O golem não só tinha metralhadoras, mas como lanças que queimam as plantas tóxicas e os monstros escondidos. E o Sung-Hoon, relaxado e protegido por seu escudo, observava a eficiência do fogo, porque queimar toda era a verdadeira magia e a arte da guerra. E o XP dele começa a subir loucamente, ele dobra de nível só assistindo o mundo queimar. Pois, segundo ele, lutar em posição vantajosa era o segredo. Só que então o radar do golem detecta 12 seres se aproximando. São centopeias gigantes, 10 metros de comprimento, só pra vocês saberem, tá? Para uma dungeon de nível baixo, isso era absurdo. As centopeias tentam quebrar o escudo do golem, mas falham, e o golem ativa suas cordas de aço e corta os monstros em pedaços. E o Sung-Hoon, meio entediado, usa o relâmpago em cadeia para finalizar o resto e o XP sobe de novo. E então o verdadeiro desafio aparece. O chefe da masmorra, uma centopeia colossal que voa e dispara balas mágicas. O Sung-Hoon percebe que esse monstro é muito mais forte que o macaco amarelo da masmorra anterior. Ele pensa que, tipo assim, se masmorras de nível 1 são tão difíceis, como as outras equipes vão conseguir limpar isso? O sistema Akashico quer matar todo mundo, é? O Sung-Hoon luta no ar, porque era basicamente teletransporte versus voo da centopeia. O monstro era rápido e resistente. O Sung-Hoon decide parar de brincar, porque ele já tinha reunido informações suficientes, então tava na hora de atacar de verdade. É assim, ele lança uma maldição de estabilidade mágica. A centopeia voadora não era boba, ela prevê o teletransporte do Sung-Hoon e lança uma barragem de projéteis mágicos. O Sung-Hoon, pegando na surpresa, pensa: pô, eu acho que relaxei demais, né? Quase que eu morro. O escudo do seu pingente e a sua armadura o salvam, mas ele sai sangrando. Isso ativa o modo explosivo do Arquimago. Em sua vida passada ele era calmo, mas nessa vida a dor deixava ele muito furioso. Pois segundo ele, como a centopeia o machucou, ele iria fazer ela pagar 1000 vezes por isso. Então o Sung-Hoon usa um combo absurdo. Primeiro, restauração e aceleração temporal, que era para curar e ficar rápido. Segundo, um aprimoramento físico para utilizar a força bruta. E terceiro, uma remoção de limite. O poder total dele liberado. Ele lança cordas mágicas que cortam a centopeia ao meio e fim da batalha. O Sung-Hoon até pensa: pô, eu tô mais impulsivo nessa vida, mas a recompensa valeu a pena. Ele limpa os restos dos monstros, né, que lute é lute, e sai da masmorra. E já do lado de fora, a imprensa e a equipe Alpha estavam ansiosos. Já haviam se passado 4 horas, quando, de repente, o portal se fecha e o Sung-Hoon sai, ileso e magnífico na visão da Yeon. O Jisuke sorri, comentando que ele conseguiu. E o Sung-Hoon, meio cansado, aceita dar uma entrevista rápida, porque a fama ajuda nos negócios. E já na entrevista, o Sung-Hoon solta a bomba. Não havia sobreviventes, apenas restos mortais. A HD Holding promete cuidar das famílias das vítimas, e já sobre a dificuldade, ele explica o verdadeiro perigo. Não eram os monstros, e sim o ambiente. Ele descreve a floresta venenosa e avisa que poderia haver mais masmorras de lava, água, de vácuo. Se eles entrarem sem preparo, tipo um traje de astronauta, eles iriam morrer na hora. E essa dica valia ouro para os outros caçadores e governos. Além de que ele acabou de salvar milhares
milhares de vidas com essa informação. Enquanto assistem a entrevista, a equipe Alpha, que no caso era só Dojinho e Yeon, percebe a dura realidade. O Prota tava no nível completamente diferente, e se continuassem assim, eles seriam apenas um peso morto. Por isso, eles decidem que precisam ficar mais forte, custe o que custar. É nisso, aparentemente, a semente da ambição e talvez do contrato do Sung-hoon havia sido plantada. E já do lado do Sung-hoon, ele simplesmente encerra a entrevista do nada e sai. E ele tinha mais 4 masmorras pra limpar e 500 bilhões pra receber. De qualquer forma, aquela limpeza na masmorra venenosa transformou o Sung-hoon em uma lenda global. E a Fundação de Pesquisa Prisma e o governo americano estavam obcecados. Eles estavam teorizando que o Prota tinha habilidades Hexas, que no caso são 6 classes, ou até Hepta, que era 7. Eles queriam saber como que a Coreia tem um caçador assim, e eles não. Daí eles já começaram a traçar um plano. Primeiro, era pressionar a Coreia diplomaticamente. Segundo, forçar o envio do Sung-hoon para Nova York, onde tem uma masmorra de gelo em Brooklyn que tava massacrando as equipes. Eles até deram um nome pra esse negócio, chamado Operação Primeiro Passo. E falando no nosso protagonista, ele analisa os relatórios e Nova York realmente tava num caos. O local era em Brooklyn Bridger Park, eu acho que é assim que é o nome, eu não consigo falar inglês. O ambiente era num frio extremo de menos 80 graus. Tinha uma quantidade de 81 caçadores de elite mortos e ele sabe que é o único que poderia resolver isso, mas hesita, já que é longe demais e a segurança da mãe dele vem em primeiro lugar. E outra, ele precisava treinar também. Por isso ele decide ficar na Coreia por enquanto, focando em proteger a sua casa e subir de nível. E já durante o jantar, o Sung-hoon reflete sobre as suas 2 vidas. O arquimago Kratoris era orgulhoso e forte, e o Sung-hoon, humano, é mais emotivo e impossível, como quando ele atacou a centopeia com raiva. Ele teme que a personalidade antiga dominasse a nova, mas percebe que a fusão das duas o torna mais completa. Só que nesse momento, a mãe do nosso prota volta o ataque, comentando que ele vai ficar velho e solteiro. Ele perguntou onde estava a namorada. O Sung-hoon tenta se defender, falando que ele era jovem, mas a companhia toca. E era ninguém menos que a sacerdotisa Yeon. E ela decidiu aceitar o contrato de venda de alma, entre aspas, em troca de poder. A mãe vê a garota bonita entrando no quarto do filho, os olhos dela já brilham, falando que finalmente. A Yeon, todo inocente, pergunta, eu sou a primeira? No caso, se referindo ao contrato, né? E o Sung-hoon confirma, sim, ela é a primeira. E já a mãe dela, meu irmão, tem de tudo errado, claro. Daí ela sai de fininho, feliz da vida. E já no quarto, a Yeon estava prestes a assinar o contrato, só que ela não sabe, mas está prestes a entrar para a seita do Arquimago. E a Yeon e o Sung-hoon discutem sobre amizade e idade, e ela o chama de velho e tio, mesmo ele tendo apenas 28 anos biologicamente, mas mentalmente séculos. E ele tenta explicar que não é um pervertido por gostar de respeito, e o clima fica sério quando o contrato mágico aparece. E a condição é basicamente o seguinte: traição é igual a morte. E a Yeon, motivada pela pressão familiar que era mãe gastadeira, ela aceita. Sung-hoon pega o sangue dela e sela o contrato. O sistema akáshico registra tudo, o contrato com o jogador Yeon estava assinado. E agora ela basicamente pertencia ao prota. Então o Sung-hoon a convida para comprar roupas, entre aspas, o que a Yeon entende como um encontro. E na verdade é só um treino de resistência brutal. Eles correm até a exaustão. A Yeon reclama, ela só tem 50 de resistência e investiu tudo em cura. Mas o Sung-hoon é implacável. Se ela quisesse ser forte, precisava de físico. E depois de quase matar a garota de cansaço, o Sung-hoon decide ensinar a técnica proibida. Ele explica que quando a mana acaba, o corpo usa a força vital, que no caso é a aura. E se treinada, essa aura se torna a defesa mais forte do que um tanque e o ataque mais forte do que um guerreiro. E Yeon pensa, pô, então vou virar um tanque que cura e mata? E o Sung-hoon falou basicamente sim, um tanque de suporte. Então ele usa a transferência de conhecimento tocando no ombro dela e injeta a técnica direto no cérebro. A Yeon fica tonta, mas o sistema brilha, falando que ela adquiriu uma nova habilidade que era o aprimoramento contínuo. Agora ela é uma usuária de múltiplas habilidades graças ao seu novo mestre, mas o aviso é claro: se não treinar, o conhecimento desaparece. Isso, a Yeon começa a treinar no seu porão e o objetivo era ter aura acima de 100 pontas. O Sung-hoon, como novo mestre severo, explica o que ela aprendeu é só o básico. Ela precisava de técnicas de artes marciais para usar a aura de verdade. E a Yeon sorri e promete tentar. Então o Sung-hoon expande a seita e toda a equipe Alpha assinou o contrato de alma. Os termos: não contar
pra ninguém. Segundo, ser aliado leal. Terceiro, manter a amizade. Fofo, mas mortal se quebrado, né? Aproveitando isso, o Sung-Hun decide ensinar a todos o Coração de Dragão, que é a técnica avançada de aura e uma arte marcial específica para cada um. O sistema Akashico tenta espiar o que ele estava fazendo, mas o Sung-Hun sabe que precisa chegar ao nível 7, provavelmente um nível de classe ou ascensão, para enganar o olho onisciente. E então, o CEO Jisuke liga com a próxima missão, que era uma masmorra no escritório de Ganin, que não tinha sobreviventes e ninguém queria ir. O Sung-Hun aceita, mas já coloca a próxima carta na mesa, que era Nova York. Ele decide limpar a masmorra de Nova York, mas o preço tinha subido, tá? Agora ele queria 1 bilhão de wons? Não, em dólares, ou equivalente em pedras mágicas. Só que, na verdade, meu irmão, era 1 trilhão de won, tá? Eu falei errado aqui, considerando a conversão e a ganância estratégica dele, deve ser esse valor mesmo. Ele queria basicamente que os americanos recusassem por acharem um preço estúpido, ou aceitem e deixem ele podre de rico. O Jisuke fica chocado, mas sabe que o Sung-Hun vale cada centavo. E de volta ao treinamento, o Sung-Hun avalia a equipe. Todos têm mais de 20 pontos de aura. Dojin, que é o tanque, tava virando uma máquina de guerra, que era defesa de tanque mais ataque de DPS, e por isso o Sung-Hun decide ensinar a técnica do afiar da espada do dragão. Basicamente, separar partes do corpo de um dragão, eu acho. Parecia coisa de filme de Murin, artes marciais, e a equipe fica meio cética. Então, o Sung-Hun usa transferência de conhecimento de novo, para o desespero da Yeon, que odeia a sensação. E a primeira lição prática era o Passo do Dragão, que era um movimento rápido baseado em percepção espacial. O Sung-Hun, usando a magia de invocação e criação, constrói um bambuzal de treinamento digno de filme de Kung Fu. E a regra era atravessar o bambuzal sem tocar no chão, e a equipe olha para aquilo assustada, e o Sung-Hun fala: pô, eu tenho 223 pontos de aura, mas vou me segurar para mostrar como é que faz. Então, o Sung-Hun mostra como atravessar o bambuzal de treinamento sem tocar no chão, usando apenas 20 pontos de aura. Parecia fácil para ele, mas para a equipe é quase impossível. E enquanto eles sofrem treinando, o sistema avisa que a mana do Sung-Hun estava subindo, graças ao círculo conectado à casa dele, que de repente ele detecta uma intrusa entrando. Era a Maicho, uma agente da CIA, e ela tentou se infiltrar no treinamento, mas a barreira mágica fez andar em círculos por 1 hora, que era uma humilhação para um espião de elite. De qualquer forma, a Maicho vai direto ao ponto, que a oferta era mudar o Prota para os Estados Unidos, os benefícios era isenção total de impostos, que o governo pagava 38%, o salário era dobrado e todos os itens dropados são dele. Até fez uma comparação que o tratamento seria igual ao Colosso de Titano e o Corredor do Trovão. Era só os 2 caçadores de nível 260 mais forte dos Estados Unidos. Tipo assim, era uma oferta tentadora, mas o Sung-Hun recusa. Primeiro, o valor real. Ele disse que a CIA subestimou seu valor e ele não apenas limpa a masmorra sozinho, ele é exército de um homem só, com golems e tudo. Segundo, o preço. Ele pede 1 trilhão de won para limpar apenas uma masmorra, a da Nova York, sem imigração. Terceiro, que era o motivo oculto, ele não vai abandonar a casa e a mãe na Coreia, né? A família em primeiro lugar. Maicho, derrotada e impressionada, vai embora. E o Sung-Hun sabe que os Estados Unidos vão voltar com uma oferta melhor, mas por enquanto ele tem o controle. Enquanto isso, a mãe do Sung-Hun estava aproveitando a vida de celebridade local com a pele rejuvenescida e as amigas invejosas. E o Sung-Hun desativa a barreira mágica e volta para sua equipe que estava suando no treinamento. Daí eles perguntam quem era, daí o Prota só responde que eram uns fãs famosos querendo contratar ele. De qualquer forma, o Sung-Hun anuncia aos jornalistas em Gangnam, ou Gana, que vai limpar uma masmorra por dia durante 5 dias. Ele entra na masmorra de Gana e imediatamente se vê caindo no céu. E o ambiente era basicamente um oceano infinito, sem terra firme, e um caçador comum morreria afogado ou comido por monstros marinhos. Só que o Sung-Hun usa voo, que é a magia de nível 3, para planar e invoca sua obra-prima, que era o Golem Aranha modo aquático. O robô se transforma num submarino barra veículo anfíbio, alguma coisa assim. Enquanto o Golem mergulha para caçar monstros, que era o protocolo de destruição ativado, o Sung-Hun decide treinar os passos na água, que é andar sobre a água utilizando aura, e um tubarão gigante salta para devorá-lo. O Golem Aranha emerge, pula nas costas do tubarão e crava suas agulhas de choque. O tubarão é frito na hora, o Sung-Hun ganha XP e pensa, pô, se eu continuar subindo de nível tão rápido, eu não vou poder entrar nas masmorras de nível 1. Por isso ele pensou que talvez era melhor levar a equipe dele para dividir o XP. E outra, vendo a eficiência do robô, o Sung-Hun tem uma epifania. Pô, se eu produzir uns golem desses em massa, eu vou ficar trilionário.
mas ele decide focar no nível 50 primeiro. Nisso, Sung-Hun limpa a masmorra e sai e a internet explode. Ele é o herói nacional, limpando masmorras impossíveis como se fosse passeio no parque. E de volta ao escritório, um novo pedido chega do Serviço Nacional de Inteligência. O Cho Seon, que é o vice-diretor, queria algo específico. Como Sung-Hun estava subindo de nível rápido demais, eles querem utilizar a equipe Alpha, que é os discípulos da seita, para as próximas missões. E o Sung-Hun já percebe o desespero. A taxa de sucesso é menor que 50% para as outras equipes, e o governo não quer perder o seu único desperto milagroso. Sung-Hun, se dirigindo ao chefe, reflete: pô, o conhecimento de Arquimago pode mudar o paradigma do mundo, mas se descobrirem, ele vira alvo. Então ele precisava chegar ao nível 8 de magia sem o sistema para se proteger de verdade. Até lá, ele precisava ser cuidadoso e rápido. E de volta ao escritório ou casa, o Sung-Hun distribui seus pontos de atributos. Ele tem 115 pontos sobrando. Mana, ele não precisa, porque ele sabe sozinho. Força e agilidade, ele pode treinar. Ele decide jogar tudo em sorte, e a sorte atual dele é de 192. E o raciocínio dele é o seguinte: controlar probabilidades é um poder divino, e ninguém investe nisso porque é incerto. Mas ele é um arquimago da sorte agora. De qualquer forma, o treinamento no bambuzal termina com alguns galos na cabeça da Yeon, e era hora da prática real. O Sung-Hun leva a equipe para uma área de caça, mas antes o presente, que eram equipamentos mágicos personalizados criados por ele. A equipe fica chocada, os itens são de nível recompensa de masmorra. E o Sung-Hun já avisa para eles manter aquilo em segredo e dizer que droparam aquilo numa masmorra. Então ele lança um drone e detecta 6 lobos de 2 caudas, e a estratégia já muda. O Dojin não vai tancar, o Sung-Hun vai ficar no teto do caminhão protegendo o veículo e observando, e a equipe vai lutar individualmente para testar a aura. E o arqueiro Jinsu sobe no teto, ativa essa aura que fica os olhos laranjas e mira. E assim, a primeira caçada da nova equipe Alpha havia começado. E com a equipe Alpha agora, armada até os dentes com os itens mágicos do Sung-Hun, eles enfrentam os lobos de 2 caudas. O Jinsu, arqueiro, usa a flecha perseguidora de vento e perfura o crânio de um lobo, que era basicamente uma habilidade one-shot. O Dojin, que é basicamente agora um tanque DPS, avança com força bruta e joga vários lombos longes com um golpe. O Jinsong, que é o lanceiro, tenta se exibir e comete um erro de principiante e é cercado, mas ele usa o passo de dragão que aprendeu no bambuzal para esquivar e repelir o ataque, matando o lobo. E diante disso, a equipe fica impressionada, eles realmente ficaram muito mais fortes. A Yeon e o Sanjin, que é o outro suporte, ficam de lado sem saber o que fazer, já que o tanque DPS mataram tudo sozinhos. Então o Sung-Hun reúne a equipe e solta a bomba. Yeon, agora tu é um tanque e suporte. E a Yeon é tenta pânico. Como assim? Tanque ela? Ela é fraca, pô. Mas o Sung-Hun explica que ela tem a maior aura de todos. E se ela treinar, a defesa dela seria absurda. Ela não vai só trancar monstros normais, mas se o Dojin cair, ela poderia ir para a linha defesa final. Basicamente, o Sung-Hun queria transformar a curandeira frágil num paladino. E o Sanjin, que é o outro suporte, o Sung-Hun tem um plano diferente pra ele. E já no centro de controle, os cientistas detectam uma anomalia. Novos monstros apareceram, que eram os homens lagartos. O problema é que eles se reproduzem rápidos e são inteligentes. E os cientistas da NASA/governo explicam a teoria das masmorras, que era uma síntese espacial igual. O mundo real estava sendo sobrescrito por outra dimensão como um arquivo de computador. E isso explica porque os ambientes inteiros, que são florestas venenosas, oceanos, gelos, aparecem do nada. E a situação era pior do que eles pensavam. Não são apenas monstros invadindo, é a própria realidade da Terra sendo substituída. Diante disso, o clima esquentou no escritório de inteligência. O diretor Kim estava furioso porque o Sung-Hun é lisa demais e não consegue enxergar nele. Daí eles implantam o plano B. Se não conseguimos o líder, vamos comprar a equipe dele. A ordem era assediar a equipe Alpha com contratos milionários. Só que de repente um analista entra correndo com um vídeo novo na tela, aparecendo o Dojin, o tanque nível 38, matando lobos de 2 caudas com um único golpe. Isso era biologicamente impossível pro nível dele. O diretor Kim manda fazer uma leitura labial no vídeo e a palavra que o Dojin sussurra era aura. Os cientistas surtam, porque tipo assim, eles percebem que o Sung-Hun não tem apenas habilidade de jogo, ele tem conhecimento de outro mundo, técnicas de cultivo de energia. É o Kim ordena para eles aumentar a equipe da vigilância em 10 vezes para descobrirem tudo. E já a agente Michael Howard, que é uma psicometrista de nível 70, capaz de ler informações de objetos
objetos e mentes, é enviada a campo. E ela tenta espiar a casa do Sung-Hong, mas descobre que ele bloqueia as habilidades dela. É tipo assim, ele tenta ler a mente de um arquimago reencarnado e pedir pra ter dor de cabeça, né, minha filha? Calma aí. Mas diante disso, ela confirma que o Prota definitivamente é um mago com conhecimento muito avançado. E assim, a cena corta para o Dojin, que estava no seu apartamento, de pijama, comendo um miojo e se sentindo um velho depois do treino, mas de repente alguém bate na porta. E quando ele abre, com a mão na arma, porque é instinto, né, dá de cara com a Michael. Isso, o cérebro do Dojin trava, ele pensa, pô, que gata, né? Só que ele fala isso em voz alta. A Michael fica indignada, mas usa isso ao seu favor. Ela se apresenta como CIA e diz que os governos dos Estados Unidos estavam interessados na equipe alfa, daí já começou a guerra psicológica. O Dojin, suando frio pela beleza da moça ou pelo medo do Sung-Hong, manda mensagem pro chefe na hora. É o Sung-Hong, que estava com um livro na cara, lê a mensagem falando que tem uma tal de Michael da CIA ali. É o Sung-Hong só bochecha e responde, ah, eu conheço essa daí, já recusei todas as ofertas dela, fica esperto. E outra, o Sung-Hong descobre que a CIA não sabe que ele bloqueou a leitura de mente da Michael, mas que eles o espionam com drones e seguem as pessoas ao seu redor, como o Dojin. E ele percebe que os Estados Unidos estão comprando tempo, e a estratégia basicamente é o seguinte: primeiro, quer limpar o quarto, remover o inventário comprometedor. Segundo, aumentar a produção, ele precisava de mais pedras mágicas para criar artefatos. E terceiro, é fazer tudo sozinho, porque ele não pode depender de ninguém. Nisso, ele sai pela cidade e reflete sobre a sociedade moderna, que ao contrário da sua vida passada, onde a força bruta definia a nobreza, o mundo moderno é uma era da informação, e informação é poder. E ele precisava chegar ao ranking 5, que é acima do nível 50, para que nenhum nível 200 pudesse tocá-lo. E assim, um tempo depois, o Sung-Hong encontra a Michael num restaurante, e ela tava faminta, coitada. Ela traz informações urgentes. A China tava se movendo, e o grupo Jokushin usa artes marciais tradicionais combinadas com a habilidade do sistema akáshico. Basicamente, eles descobriram como usar Ki/Aura, assim como o Prota. E isso provava que existia conhecimento sobrenatural perdido na Terra. Isso, a Michael mostra um vídeo de um tal de Deoki Hoyon, que é um punho de fogo, que era uma chinesa que mata monstros de nível 150. E ela tava procurando o Sung-Hong para uma aliança. Basicamente um recrutamento forçado, né? E a Michael tenta recrutar o Sung-Hong para os Estados Unidos de novo, falando que se ele for o residente deles, eles poderiam proteger ele dela. Porém, o Prota recusa. E outra, de repente o Sung-Hong sorri e fala na mente da Michael, que fica chocada, pois achava que conseguia ler a mente dele. O Prota fala que o inimigo já estava ali. A porta se abre e a Doki Hoyon entra. Cheia de arrogância e poder, ela libera uma aura poderosa e que é o punho de fogo, e destrói a câmera espiando a Michael. Ah, rasgando também a camisa da agente no processo. Que constrangedor, né? Mas a chinesa diz que eles eram Yankees sem vergonhas. Eu não faço a mínima ideia que seja isso. É o Sung-Hong, calmo como sempre, convida a Miss Punho de Fogo para sentar na mesa, porque ela é folgada, né? A Michael sai irritada, a porta se fecha e sobre apenas o Sung-Hong e a Doki Hoyon, que é a Punho de Fogo, que já libera sua aura pra testar o Prota, e o Sung-Hong responde com a dele, deixando-a impressionada. E ela é arrogante, fala informalmente, o Sung-Hong devolve na mesma moeda, porque ele é o mestre da provocação. E a Deoki Hoyon faz a oferta da China. Primeira, imunidade legal total, ele poderia matar qualquer um, menos na frente das câmeras. Segundo, isenção de impostos. Terceiro, cheque em branco, basicamente dinheiro ilimitado. O Sung-Hong acha generoso, mas percebe que a China sabe mais do que diz. E assim a Deoki Hoyon ataca de surpresa do nada, quebrando uma cadeira, e o Sung-Hong desaparece, utilizando tipo uma ilusão / teletransporte, e aparece do outro lado da sala. Ela fica furiosa e libera tanto Ki que o prédio treme. Ela tenta dar um soco nele, mas erra e destrói a parede do restaurante, e os escombros caem na rua e pessoas entram em pânico, e o Sung-Hong, vendo o caos no centro de Seul, propõe uma trégua, falando pra eles lutar em outro lugar, e ela escolhe onde e quando, e ela aceita, só que avisa que caso ele perder, não voltaria inteiro pra casa. E depois de quase destruir o quarteirão, Sung-Hong vai para a loja de equipamentos da HD Works, que afinal ele tem prioridade VIP, e ele precisava de itens para a luta contra a Deoki Hoyon, e atualmente ele tem a pulseira do dragão negro, o anel de suporte do sistema, que era um item mítico, e o anel do subespaço, que era um item único. Nisso ele compra um anel único para usar como bateria de mana extra, e também compra uma pulseira anã, dava 15% de resistência mágica, e ele paga com cartão corporativo ou seus bilhões acumulados, sabendo que esses itens são temporários até ele criar os seus próprios. E assim, um tempo depois, o
o Sung-Hun chega à filial coreana do grupo Tengen, que é da China. O lugar é absurdo, um prédio que funciona como uma cidade inteira com processamento de monstros e tecnologia de ponta. Vendo isso, Sung-Hun nota que o dinheiro não era problema pra China e talvez ele tava até planejando copiar a estrutura. De qualquer forma, ele chega na arena onde a Deok Hyo-yeon estava impaciente já. As assistentes dela usam papéis amarelos, que talvez são talismãs, eu acho, e criam a 8ª barreira do campo ilusório. E do nada a arena vira um campo gramado, ensolarado, misturando barreiras e ilusões com artes marciais. E obviamente esse é o tipo de conhecimento que o prota adora roubar, quer dizer, aprender. E assim a luta começa. A Deok Hyo-yeon acha que o Sung-Hun é fraco e o Sung-Hun, querendo testar o seu corpo e analisar a técnica dela, decide lutar corpo a corpo, usando a expansão de aura. E o resultado? Ele toma uma surra. A Deok-Hun é feita de ferro, ela bloqueia todos os golpes dele fácil e devolve com um chute que o joga contra uma rocha. E o Sung-Hun usa a cura e pensa, combate corpo a corpo não é meu forte, mas valeu a pena para escanear o fluxo de mana dela. Assim a Deok Hyo-yeon ataca com tudo, achando que o esmagou como um meteoro, mas acerta apenas uma ilusão, o que mostrava que o prota é liso, filho. Nisso, Sung-Hun decide parar de brincar de lutador e agir como mago e engenheiro. Ele invoca um MK-03, que é o Golem Aranha Robô. A Deok Hyo-yeon já ri, né, porque pô, vai lutar usando brinquedo agora. Contudo, Sung-Hun avisa que era bom tomar cuidado, já que aquele brinquedo mordia bem forte. Então o robô dispara um laser que arranha um pedaço da rocha. A Deok Hyo-yeon mal consegue desviar, e o bicho é rápido, pequeno e atira lasers letais. E enquanto ela tenta esmagar o robô, que esquiva gritando manobra evasiva, ela esquece do principal, que é o mago. Mas ainda assim ela decide focar no robô e grita vitória, achando que havia o pegado, e o Sung-Hun comenta que ele pegou ela. Então ele lança uma chuva de flechas mágicas. Ela desvia das flechas, mas perde o robô de vista, e quando ela se dá conta, o laser do MK-03 já tava chegando e apontando pra ela. E a luta tava intensa, o robô MK-03 recarrega e volta a atirar. A Deok Hyo-yeon se vê cercada porque agora existem 3 Sung-Huns, que era clones barra ilusão, na arena. Ela tenta socar tudo que vê pela frente, desviando de flechas mágicas com os punhos. O problema é que o Sung-Hun é o rei da malandragem. Ele mistura flechas reais com ilusões. Ela bloqueia uma flecha que não existe e logo em seguida uma flecha real corta a bochecha dela. E o Sung-Hun, aproveitando, já ri, né? Comentando que ela era forte, mas não sabe ler o oponente. Então faltava experiência contra alguém mais forte que ela. Basicamente, chamou ela de núbio com muito poder de ataque. E diante dessa situação, a Deok Hyo-yeon percebe que vai perder se continuar na defensiva. Então ela decide apostar tudo num golpe final. Ela carrega todo o seu ki e corre em direção aos céus, pisando nas próprias flechas mágicas do Sung-Hun para ganhar impulso. E assim ela utiliza o golpe da palma destruidora de céu. O conceito é colidir o Yin e Yang para causar uma destruição máxima, e uma explosão nuclear acontece no meio da arena. Nisso, as assistentes até acham que ela tinha ganhado. Só que quando a poeira baixa, a Deok Hyo-yeon estava ofegante no meio de uma cratera, e ela olha pra cima e o Sung-Hun tava flutuando calmamente perto do teto, sentado numa pedra flutuante sem nenhum arranhão. Ele até comenta que foi uma bela explosão, mas que ela era um sapo no poço que não conhece o oceano. A Deok Hyo-yeon tenta revidar, mas começa a vomitar sangue e não foi o Sung-Hun que a feriu. Ela usou uma técnica tão forte que quebrou sua própria circulação interna de que ela desmaia, xingando ele de canalha. O Sung-Hun se sente meio culpado, pensando, putz, não é o que eu queria que ela se quebrasse, né? Nisso ele desaparece antes que a multidão chegasse. E longe dali, os líderes do grupo Tengen assistiam o replay da luta e o ancião, provavelmente um mestre supremo, toma o seu chá e conclui. Primeiro, o Sung-Hun tinha brincado com o orgulho da nação deles. Segundo, ele não luta como um xamã coreano. O estilo dele lembrava os magos europeus ou algo antigo e esquecido. E terceiro, a China percebe que subestimou o prota. E agora o Sung-Hun não tem apenas a CIA e o governo coreano na escola dele, mas também a elite das artes marciais chinesas investigando as suas origens europeias. Enquanto o ancião chinês dá ordem para manter a Coreia como aliada para peitar os Estados Unidos, o Sung-Hun já tá em casa no modo cientista. Ele analisa os dados da luta contra Punho de Fogo e a conclusão: o Chi, a energia interna, é mais potente que o aprimoramento constante dele, só que é instável. Isso porque ele é injetado direto nas veias. E assim, um tempo depois, o Sung-Hun tá deitado na cama, relaxando, quando o sistema avisa que a Yeon entrou na casa. Daí ele leva um susto, como assim um
uma invasão, mas é só a Yeon e ela está com sangue nos olhos, falando que eles deveriam treinar agora. O Sung-hoon, de chinelo e pijama, pergunta: ô minha filha, não pode esperar amanhecer não? E ela confessa o motivo da pressa. Ela tava apavorada, ela vai ter que atuar como tanque e suporte, mas nunca matou um monstro na vida. Ela sempre foi a curandeira que ficava atrás. E o Sung-hoon reflete sobre algo mais profundo, que era a bênção do sistema akáshico, que na verdade essa bênção é um mecanismo de manipulação psicológica. O sistema basicamente suprimiria o medo natural dos humanos para que eles consigam lutar contra os monstros sem travar. Era basicamente um escudo mental artificial, e a Yeon estava lutando contra o próprio instinto, e o sistema é a única coisa que mantinha a mente sã. É por isso a Yeon aceitava a ideia de ter um treinamento especial para alcançar o nível dos outros. O Sung-hoon a leva para o seu laboratório secreto no porão, e ele apresenta o seu orgulho, um sistema de realidade virtual avançado que ele mesmo criou com um pouco de ajuda mágica. A funcionalidade dele é o seguinte: 1 hora no mundo real é igual a 3 dias no mundo virtual, graças à magia de aceleração temporal e psicológica. E também tinha um traje de sincronização, que é basicamente um maiô de natação, e Yeon pergunta se isso é feitiço dele, né? O Sung-hoon, com uma cara de técnico sério, fala que não, é pra aumentar a sincronização como um fluido conector, sei. Então ele usa a telecinese para tirar a camiseta dela, sem tempo a perder, e a joga dentro do tanque de água /VR. E dentro da simulação, a Yeon acorda numa base militar. Uma instrutora NPC chamada de Hazeda a insulta, falando que ela era fraca, 50 pontos de habilidade ou nada. E a Yeon, vendo aquilo ali, comentou que pelo jeito o prota lê muito webtoon de guerra. De qualquer forma, o desafio começa, que era matar um orc. A Yeon entra em pânico, mas o seu corpo reage sozinho usando os passos do dragão que o Sung-hoon implantou no cérebro dela. E ela consegue dar um golpe crítico, mas se descuida e o orc arranca a cabeça dela, dando game over. Ela respawna na tenda e a Yeon entende que aquilo é um jogo roguelike. Morreu, volta pro início. E sabendo disso, ela sorri porque agora sim vai ser divertido. Enquanto a Yeon morre e renasce no VR, o Sung-hoon faz as contas. 1 semana real igual a 20 dias virtuais de treino. Com isso, a equipe vai ficar monstra muito mais rápido. E assim, ele liga pro Dojin, falando pra ele vir pra cá logo, trazendo pijama, porque vai ser uma vesta pijama antes do treino. Só que de repente o sistema avisa que a Michael da CIA tinha entrado na casa. O Sung-hoon suspira porque a casa dele virou ponto turístico. A Michael entra nervosa, segurando uma caneca, talvez o café do encontro anterior. Ela já chega pedindo desculpas, mas não tinha muito tempo, porque aparentemente as coisas estavam feias. Então ela solta a bomba. A masmorra de Brooklyn evoluiu. Não era mais de nível 1 não, é de nível 2. E os monstros mudaram por causa da evolução. E a equipe de ataque de nível 70 desapareceu há 24 horas. Eles precisavam que o Sung-hoon resgatasse os sobreviventes, se houver, e o Sung-hoon, sempre negociador, houve a oferta de pagamento e dobra a aposta. Ele queria o dobro de pedras mágicas, e em troca, ele chega lá 3 vezes mais rápido. A Might não entende nada, mas aceita. O Sung-hoon sabe que tá barganhando com vidas, mas precisa de mana para virar mago de nível 4 e proteger os seus alunos adolescentes. Querendo ou não, é prioridades, né? E diante disso, o Sung-hoon pega o avião para os Estados Unidos. O piloto, Tom, que é desperto com habilidade de voo / reforço de máquina, diz que o seu avião é modificado para chegar a Mach 4. Aí o Sung-hoon comenta: pô, só isso? Se você consegue pilotar a Mach 12? O Tom acha que é piada e o Sung-hoon usa um combo de magias. Era aceleração temporal, redução de atrito e aumento de resistência para o avião não desintegrar no ar, né? E o resultado foi que o avião virou um míssil hipersônico que deixa satélites militares em pânico, e o Tom quase desmaia com a força G, mas pilota como uma lenda. E com isso ele chega em tempo recorde. Um agente entrega um radar de longo alcance para o Sung-hoon encontrar os sobreviventes. O Sung-hoon estranha, né? Tipo, cadê os jornalistas? Cadê os patrocinadores? Porque parece que os Estados Unidos tratam as masmorras mais como operação militar do que show de TV, ao contrário da China e da Coreia. De qualquer forma, ele equipa seu traje mágico, que dá um brilho intenso, estilo Mahou Shouji mais B10. E assim, ele entra na masmorra, e lá dentro o vento é muito gelado, e aparentemente o inferno congelado de Nova York o aguardava. Só que lá dentro, o Sung-hoon percebe que a sua magia de detecção não era o suficiente
suficiente, ele não sabe o tamanho da masmorra. E a solução foi apelar pra tecnologia. Ele usou o radar que a CIA deu, pois, segundo ele, tecnologia avançada é quase magia. O radar mostra 9 sobreviventes e vários monstros se aproximando. Era um troll de gelo. Curiosidade, eles ganham um chifre a cada nível. E se eles tiverem 9, formando tipo uma coroa, eles são considerados semideuses. O Sung Hoon vem 3 pontos vermelhos vindo, falando que esses trolls provavelmente sentem cheiro a 3 km, então ele vai ter que limpar eles primeiro. E assim, um tempo depois, o Sung Hoon destrói o teto da caverna, onde os sobreviventes estão, fazendo uma entrada triunfal. Nos é apresentado a líder dos sobreviventes, que é a Jessica, sem sobrenome na lista, mas na verdade o sobrenome dela é Host Shield. Ela é arrogante, desconfia dele porque ele veio sozinho, falando que ele cometeu um erro terrível de ter chegado até ali. E o Sung Hoon, cansada de drama, invoca o cadáver de um troll de gelo que ele acabou de matar, perguntando se por algum acaso ela tava com medinho daqueles bichos, porque provavelmente o problema ali é a habilidade dela e não o perigo. A Jessica já fica toda furiosa, mas reconhece a força dele. Ela explica que o verdadeiro problema é o chefe da masmorra. O Sung Hoon ignora e vai cuidar dos feridos, ele restaura a mana do curandeiro deles. A Jessica fica chocada, porque tipo assim, o prota consegue restaurar a mana dos outros, isso era impossível. Mas daí ela reflete sobre a sua origem, que era a família Rothschild, o donos do dinheiro do mundo, filho. Ela foi treinada para ser perfeita, mas o Sung Hoon, o primeiro, estava em outro nível. Ele matou o troll sem nem suar, enquanto a equipe de elite dela quase morreu. E assim, o Sung Hoon termina de curar a equipe e eles estavam exaustos e famintos. E ele faz o impensável, puxa um fogareiro e uma panela do inventário e começa a fazer arroz frito no meio de uma masmorra congelada. Enquanto cozinha, ele pergunta sobre o chefe e a Miller, que é a tanque, diz que é uma naga gigante de 6 metros e 2 braços. O Sung Hoon, como um professor de biologia de monstros, explica que nagas com 4 braços são nagalasas. Se tiverem 9, são nível semideus. E essa de 2 braços é fraquinha, pô, mas tem poderes chatos, que é o grito paralisante, raio laser dos olhos e nevasca. E diante disso, ele decide ir sozinho de novo, mas a Jessica o segura, literalmente derrubando no chão. Ela queria ir junto para ajudar, e a Mila revela o segredo dela. A Jessica tem um buff que aumenta os status dos aliados em 20%. O Sung Hoon fica chocado, porque tipo assim, 20% é um buff divino, né? E a Jessica explica a sua magia, que era a magia cerimonial inglesa, baseada em rituais e tempo de conjuração. O Sung Hoon fica fascinado por aprender novos sistemas de magia, como o Ki da China, e aceita ajuda com um ok, mas elas deveriam seguir a ordem deles. E com isso, eles vão em direção ao chefe montados no Golem Aranha. A Jessica, curiosa, rica e influente, pergunta qual é a fonte do poder dele, e o Sung Hoon decide soltar uma verdade parcial. Aquele ali era conhecimento de outro mundo. A Jessica acha que é piada ou fantasia, e o Sung Hoon ri e muda de assunto, perguntando sobre os outros tipos de magia no mundo. Ele queria saber tudo, magia inglesa, que chinês. O Arquimago tava basicamente querendo montar seu arsenal global. E a Jessica revela que conhece as magias chinesa, indiana, holandesa, africana e inglesa. O Sung Hoon fica impressionado, porque o mundo não tem falta de poderes, só de mana. Quando de repente os trolls de gelo atacam, o Sung Hoon nem se mexe. Ele usa seus fios de metal reforçados com o poder do sistema para fatiar os monstros instantaneamente. A Jessica fica chocada, porque tipo assim, armas comuns não funcionavam em monstros, então como que ele fez aquilo? E o Sung Hoon de novo mente parcialmente, era uma habilidade de despertar, na verdade era só a técnica de selamento e reforço. De qualquer forma, eles chegam à caverna do chefe e a Jessica revela os seus feitiços. Primeiro, fogo inextinguível, que queima para sempre. Segundo, ferida deteriorante, que apodrece o inimigo. E terceiro, dor excruciante, que era basicamente um ataque nervoso. E ela dá o buff de 20% em todos os status para o Sung Hoon e ele se sente um deus. E com isso ele provoca o chefe, que era a naga gigante, derrubando pedras na entrada da caverna, e ele tenta usar a magia de análise na Jessica, mas ela percebe na hora e cancela o feitiço, falando pra ele não invadir o espaço pessoal dela. O Sung Hoon pede desculpas e tal, ele só queria roubar, aprender a magia dela, mas parece que não deu muito certo não. Ah, e já a naga sai da caverna pegando fogo, que era feitiço da Jessica, e o monstro levita em direção a eles. O Sung Hoon, turbinado pelo buff, cheio de equipamentos, calculadora de mana, circuitos auxiliares, decide humilhar. Ele
ele lança bolas de fogos explosivas com força total e a Naga é pegada no chão. E a estratégia do Prota é a seguinte: voar, atacar de longe, paralisar e vencer sem levar nenhum arranhão. Parecia meio besta, né? Mas normalmente funciona. Então a Naga gigante prepara seu grito paralisante, que é uma onda sonora, e o Sung-Hun, com a calma de quem já viu de tudo, estala os dedos e usa silêncio. A Naga abre a boca e não sai nada, ela entra em pânico. E o Sung-Hun, aproveitando isso, lança a lança perfurante de mana, que é feitiço de 4º nível, e a Naga perde um braço, mas sobrevive e foge pra dentro de um tornado de neve. A Naga tenta se esconder no nevasca e usar magia de gelo, e o Sung-Hun pensa: ah, quer brincar de clima? Então toma um sol em miniatura. Sim, ele invoca um sol pequeno que evapora a neve instantaneamente. A Naga é exposta e queimada pelo fogo da Jéssica, que ainda estava ativo, e sem ter para onde correr, a Naga tenta atacar. O Sung-Hun muda a pegada do cajado e, num movimento físico surpreendente para um mago, perfura o peito do monstro. E assim o XP dele sobe, chega no nível 55 e agora ele estava bloqueado das masmorras de nível 1. O que significava que era fim de jogo para o modo fácil. E o Sung-Hun traz os sobreviventes e os corpos dos mortos de volta. Ele é recebido como herói, mas nos bastidores a Jéssica entrega a gravação da luta para sua família. E os analistas ficaram chocados. Ele voa como se fosse nada, ele gasta mana como se fosse água, e eles desconfiavam que ele converte em eletricidade em mana. E sim, eles estavam certos, né? E depois de salvar Nova York, o Sung-Hun vai pra praia, tomar um coquetel e relaxar, mas a paz de um herói dura pouco. Uma voz familiar aparece comentando que ele estava bem relaxado para quem causou tanta confusão. E era a Jéssica. E ele descobre que a ilha privada da CIA na verdade pertence à família dela. Coincidência? Claro que não. A Jéssica vai direto ao ponto, questionando como que ele faz a eletricidade virar mana. Claro, ela queria aprender, e o Sung-Hun, sabendo que a CIA está ouvindo, faz uma demonstração rápida de relâmpagos nos dedos e corta a conversa, e ele sussurra algo no ouvido dela, provavelmente uma condição impossível para a troca, e vai embora com a Michael. A Jéssica fica pensativa, falando que o preço era alto demais, porém talvez valha a pena pagar. Nisso, o Sung-Hun volta para a Coreia e vai checar o progresso na equipe no VR. E já se passaram 3 dias reais, igual a 12 virtuais, e ele acessa o vídeo da Yeon, e o que ele vê o deixa chocado. No VR, a Yeon tá numa batalha épica contra os goblins, os orcs e um chefe ogro. E ela não é mais a garota assustada não, ela usa 7 cortes da presa do dragão e decapita os monstros sem nem piscar. E o cenário é o seguinte: NPCs, cavaleiros e magos estão sendo massacrados pelo ogro, porque a Yae é burra e eles se jogam na morte. A Yeon usa os NPCs como distração, porque tipo assim, ela é frio calculista e aprendeu com o mestre, e acumula aura. Na fase 1, ela explode a perna do ogro com o golpe do dragão. Na fase 2, enquanto o ogro mata os bots, ela carrega o golpe final e ela pula na cabeça de um cavaleiro, estilo Mario Bros, e salta para as costas. E prepara um ataque fatal na nuca, falando que havia pegado ele e a vitória dela. E assim que ela dá o golpe final, ela tá exultante, quando de repente ela é desconectada do servidor e ela acorda na sala do Sung-Hun furiosa, porque tipo assim, ela matou o ogro, foram 21 tentativas e cadê a recompensa dela? Pô, ela desligou antes do loot. O Sung-Hun, tomando seu chocolate quente, tenta acalmá-la, falando: pô, você tá muito viciada, e ele esqueceu que criou um sistema viciante. E ele explica que apesar de ser um jogo, o corpo dela, que é o sistema nervoso, absorveu a experiência e ela não era mais uma noob. E falando nisso, o Sung-Hun analisa o progresso dela, nível de aura, rank 3, basicamente um gênio. O tempo foi 4 dias reais e o resultado foi que ela matou um ogro sozinha. A Yeon pergunta sobre os outros, os velhos, que é o Miller e a Cia. O Sung-Hun diz que eles vão demorar mais uns 2 dias para chegar no nível dela, e para compensar o Rage Kit forçado, ele a leva para comer. E a Yeon, ela falou que queria tudo pra comer com Coca-Cola, obviamente, porque tipo assim, é basicamente uma prioridade gamer, né, comer alguma coisa com a coquinha. E de volta ao laboratório, o Sung-Hun decide que é hora de upar. Ele usa a mana acumulada e o dinheiro da Cia para expandir o seu círculo mágico. O processo era doloroso, o coração queimava e as linhas de mana se formavam. E o resultado foi mago de rank 4, mas ele não parou por aí não. Como um bom cientista maluco, ele usa a mana infinita da casa para criar um clone vivo, mas não um clone do corpo, e sim um clone do cérebro dele. Ele basicamente cria um cérebro auxiliar, como se fosse alguma coisa jogada na nuvem, e guarda no subespaço. O benefício é que ele tem um processamento mental acelerado, ele pensa mais rápido, calcula magias complexas instantaneamente. E nisso o Sung-Hun agora tem 2 cérebros e é um mago de ranking
4 e o sistema acástico observava preocupado ou talvez impressionado. Nisso, a equipe chega numa área de caça de nível 100. O Dojin, o Sanjin e os outros estão calmos demais. O treino VR tirou o medo deles. É tipo assim, é só mais um dia no escritório. O alvo era um troll de pedra, pele grossa, defesa mágica alta e a luta é um massacre rápido. Primeiro o Dojin tanca e distrai o Jinsu, que é o arqueiro, usa uma flecha perfurante e arranca a perna do monstro. E o Yeon, a tanque voadora, finaliza com um pisão explosivo de aura. O tempo total foi de 1 minuto e 2 segundos. O Sung-Hoon assiste orgulhoso porque não era nada mal para uma primeira vez. Enquanto isso, em Pyongyang, na Coreia do Norte, algo terrível desperta. Um Lich que sai dos escombros de uma masmorra abandonada e ele comanda um exército de esqueletos e monstros, pedindo para que eles se levantassem, porque eles deveriam encontrar o mestre deles e, claro, mas eles deveriam matar tudo e todos que encontrarem no caminho. Assim, uma horda de mortos-vivos começa a marchar e aparentemente a Coreia do Sul vai ter problemas em breve. E de volta a Seul, o Sung-Hoon, agora mago de rank 4, estava voando e marcando pontos de teletransporte por todo o país. Ele criou uma rede de portais usando marcadores eternos, basicamente. Agora ele tem um flash travel para qualquer lugar da Coreia do Sul. E o Sung-Hoon, checando o mapa, comenta que cobriu a nação inteira e provavelmente nada agora vai escapar dele. Ele sabe que provavelmente vai precisar dessa mobilidade muito em breve para enfrentar a invasão que vem do norte, né? E falando nisso, ele sente uma aura podre vindo de lá e não era só um monstro comum, era a aura roxa e inconfundível dos mortos-vivos. Ele percebe que se tivesse pulado o treino de perna, brincadeira, o treino de aura, nem teria notado. Como ele não tinha marcado um checkpoint, ou as coordenadas salvas no norte, ele vai ter que fazer um teletransporte manual. E chegando nos arredores de Pyongyang, na Coreia do Norte, a situação era caótica. Monstros do tipo hiena, que é humanoides, estavam lutando contra os esqueletos, só que o terreno é terra negra, e basicamente pra você entender a regra, se você morrer na terra negra, você vira um morto-vivo instantaneamente. As hienas tentam fugir, mas são cercadas e devoradas, e em segundos os exércitos dos mortos-vivos dobra de tamanho. O Sung-Hoon, assistindo de camarote em cima de uma árvore, analisa a situação. Primeiro, a evolução acelerada, os mortos-vivos ali ganham XP em dobro, eles evoluem muito rápido. Segundo, o líder, tem um Lich ou mago esqueleto comandando tudo isso, o que significa que alguém estava usando magia das sombras de alto nível. E o Sung-Hoon percebe que, na vida passada, ele chamaria sacerdotes divinos para purificar tudo. Na Terra moderna, eles não existem, né? Lutar sozinho contra o Lich e um exército infinito seria chato e perigoso. Então, ele faz o que qualquer cidadão moderno faria, tira uma foto com o celular, falando que, pô, eu vou deixar o governo lidar com isso daí. É assim, as fotos chegam no governo sul-coreano e o pânico é geral. Os Estados Unidos falam que eles estavam culpados com as próprias masmorras se fundindo com a realidade. O Japão basicamente finge que não é com eles. E a Coreia, bom, ferrou, né? Se essa mancha negra se espalhar, a nação inteira vira zumbi. Enquanto os políticos suam frio, o Sung-Hoon percebe uma notificação no celular que era um depósito recebido. O Ji-Seok, que é o CEO da HD, vendeu as informações por uma fortuna e ainda conseguiu materiais raros, que era titânio e outros minérios, que o Sung-Hoon havia pedido. E obviamente, vindo que ali o Prota sorri, porque tipo assim, dinheiro na conta, materiais no inventário, agora ele só precisava de tempo para ficar forte o suficiente para enfrentar o Lich. E o Sung-Hoon, agora rank 4 e com mana de sobra, ele decide criar a base da sua torre mágica, entre aspas. Ele desliga o sistema acástico temporariamente, sim, ele pode fazer isso na casa dele e usar toda a mana acumulada. Ele cria basicamente um ego artificial, que é uma esfera de luz chamado Aena. E essa Aena é basicamente uma inteligência artificial e seu secretário pessoal, é isso. O Sung-Hoon dá acesso à internet para a Aena e ordena para ela aprender toda a ciência e conhecimento daquele mundo. E a Aena, obediente, começa a devorar a internet. O diretor Ji-Seok aparece de surpresa e ele já traz uma notícia. A Associação Nacional de Caçadores criou um novo rank especial chamado de Caçador com habilidades ancestrais. Isso incluía as pessoas com poderes anteriores ao sistema, tipo xamãs, bruxas, etc. E o Sung-Hoon agora é reconhecido oficialmente como um desses originais, o que lhe dá acessos a segredos e recompensas muito maiores. O Ji-Seok mostra um arquivo sobre uma sacerdotisa indiana que também é uma original. O Sung-Hoon sorri comentando que aparentemente ele ganhou um Pokémon novo para sua coleção. Enquanto isso, a equipe Alpha, Yeon, Dojin e Jinsu estavam caçando monstros de
nível 100 como se fosse brincadeira. Porém, as notícias são ruins. O exército de mortos-vivos do norte e o Lich estava se movendo para o sul. Então a guerra era iminente, o Sung-Hun estava alheio disso por enquanto, isso porque ele estava testando a sua nova invenção, a Ena. E ele estava criando uma impressão 3D mágica, tá? Basicamente imprimia anéis mágicos complexos instantaneamente. O primeiro produto foi o anel de sobrevivência triplo, que permite viver sem comer, beber ou dormir. O preço de venda era de 1 bilhão cada. Sung-Hun já começou a refletir que vai ficar rico. A Ena falou que a produção em massa levaria 2 semanas. Isso, Sung-Hun pergunta como vai o aprendizado da sua IA mágica, a Ena, e ela responde que estava estudando energia nuclear. E logo eles poderiam construir uma usina nuclear mágica. Pô, então o Sung-Hun vendo isso daí, meu irmão, e já daqui a pouco ele tá dominando o mundo. Enquanto isso, no Mar Amarelo, o Lich Calypso faz um ritual sombrio. Ele abre um portal da morte e invoca Paleton, o general imortal. O Paleton chega montado num cavalo fantasma pronto para a guerra, e o exército de mortos com 20 mil andarilhos, 2 mil infantaria, 200 cavaleiros e 20 magos. E o objetivo era marchar para o norte e transformar a Coreia num cemitério. E assim, um mês depois, o Sung-Hun termina de treinar a sua primeira leva de caçadores estrangeiros, incluindo a gente da família Rothschild, no seu VR. E o contrato era de 30 dias reais, igual a 1 ano virtual de treino de aura. E eles saem da cápsula desorientados, porque tipo assim, tava defendendo a muralha do castelo, pô. É o Sung-Hun só os despacha de volta para seus países com um estalar de dedo, aquele famoso teleporte forçado. Só que alguém resiste ao teleporte e era ninguém menos que a Jéssica. A Jéssica, suando para resistir à magia, faz uma proposta indecente. A família dela quer contratá-lo como um caçador especial. E a oferta era de 10% dos lucros globais da família Rothschild. Só que a condição era a seguinte, muchachos. Tipo assim, o Sung-Hun deveria entregar todo o seu conhecimento e tecnologia, incluindo a Ena e o VR de tempo acelerado. E obviamente o Sung-Hun recusa e a Jéssica fala que se ele não era aliado deles, ele era inimigo. O mundo inteiro iria vir atrás dele. E o Sung-Hun só sorriu falando que ele já se preparou para isso. E outra, ele tinha certeza que eles não poderiam vencê-lo. E é isso, muchachos. Terminamos hoje por aqui. Se você quer a continuação dessa belíssima obra, comenta aí a Ena, porque, pô, eu queria ter uma IA dessa, doido. Se eu tivesse uma IA dessa, irmão, pô, ia ser muito mais fácil pra fazer vídeo. E outra, já que vocês chegaram até aqui, por favor, considere se inscrever no canal, dar like, fazer aquele básico, padrão, que todo mundo já sabe que você tá cansado de ouvir em qualquer outro canal. E também aproveita, se possível, vira um membro pra ajudar nós aí, né, que tá difícil. De qualquer forma, já enrolei bastante, vai pro próximo vídeo, que o outro tá tão bom quanto esse.